Estamos chegando. Estamos chegando, família. Aqui é Guarani. Sexta-feira gelada. Fala, Rafa. Salve, salve, irmão. Tudo nosso. Coleção GFC, Fábio MS Prado chegando aí. Wagner M. Milanese. Bru Lopes. Doutor Júnior, tamo junto, meu irmão. Tudo nosso. Bru Lopes, é nóis. Acácio já perguntando do jogo. Gabriel Macedo. Gustavo Normanha também entrando aí. Deixa eu ver se meu brother tá aqui já. Torcida Timbu é nóis, meu irmão. Meus queridos. Vamos ver aqui. Valber. Aí, vamos ver aqui. Não. Aê, Paulinho. Te chamar aqui, velho. Estamos chegando, vamos chegando, família. Vamos chegando. Boa noite. Mestre Paulinho, meu querido e amado amigo. Tudo bem, versão? Tudo em paz, cara. E aí? Muito gelo aí na Tudo em Baixada? ordem. Tô na Baixada aqui, tá um friozinho. Já tô embaixo das cobertas. Tá um É, friozinho aqui. O seu áudio tá um pouquinho baixo para mim. tá baixa? É, Será que eu vou ter que gritar aqui? acho que você vai ter que gritar. Pera aí. Se eu falar assim, fica melhor ou não? Tá melhor, mas dá pra ouvir, mas Dá, tá um pouquinho dá pra ouvir baixo. um pouquinho? Dá E pra aí, ouvir. cara? Vai dormir hoje que horas, hein? Nesse Não pré-derby. entendi. Vai dormir que Repete a horas pergunta, hoje? por favor. Hoje, que horas eu vou dormir? É, esse pré-derby. Cara, na verdade, esse é o derby que eu tô mais tranquilo. Mais tranquilo? Tô mais tranquilo, eu tô confiante. Eu acredito que a equipe que vai jogar é basicamente a que vinha jogando. Sim. E eu tô bem tranquilo, confiante na vitória. Até porque, infelizmente, eu vou ter que acompanhar o derby pelo celular, porque uma funcionária vai ter um casamento e eu fui escalado para cobrir essa funcionária, né? Aí eu falei, pô, quem que casa? Quem é que casa em dia de derby? É Quem é errado que isso. casa Isso tinha disso? que ser Meu proibido. Deus do céu. Como é que pode? Olha, eu nunca perdoaria essa pessoa, viu? Mas a pessoa que você vai cobrir é a pessoa que é noiva ou é a convidada da noiva? Não, ela é madrinha. Ah, é madrinha? É madrinha. Complicou. Eu falei que Não tem madrinha pode jeito. faltar. Madrinha pode faltar? Pode. Ele Não, fala que é derby. Apesar que eu falei é, para ela que era derby, ela falou: o que é isso? falou que é a marca de cigarro, deu. Cara, você falou aí que é o derby que você tá mais tranquilo, né? Sim. Só que esse é o problema, né? Hum. É o derby que a gente poderia ficar mais tranquilo se não fosse o resultado dos últimos derbys, né? Exatamente. Os últimos derby, o Guarani decepcionou. É, a direção atual mostrou que não sabe jogar derby, não sabe preparar o Guarani para derby. Antigamente, não, isso aí é só para relatar, tá? Antigamente, os caras vinham jogar no Brinco de Ouro, no vestiário dele lá jogava criolina, fazia fazia um monte de coisa, tal. Era aquele clima de derby, aquele clima de Clima rivalidade, de aquele clima derby. bacana. Hoje em dia os caras vão jogar no Brinco de Ouro, deixam os caras
pintar, colocar todas as faixas, colocar Colocar parede adesivo. preta. Cara, não tem mais rivalidade, entendeu? Mas o lado de lá, ultimamente, tá sabendo valer o que é um derby. E o lado de cá não tá É. sabendo o que é valer um derby. E Então o outra, Guarani tem que Paulinho? se juntar novamente e entender que derby é derby, cara. É o jogo mais importante, é o jogo que o torcedor mais espera. É um momento de extravasar e outra, né? Os números agora se apertaram, né? Agora é uma Apertou, vitória velho. só mais. Entendeu? Então, Não, é uma situação de que quando a gente começou a torcer pro Guarani, nunca imaginou, né, que ia passar, né? e isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu falei, pô, há tempos atrás, cara, nós estava tanta vitória na frente que eu não imaginei que. Então, agora, uma vitória já empata. Já. E ainda tem mais uma, e ainda tem mais um jogo, né? E tem mais um jogo ainda, entendeu? Então, pode ser, Deus me livre, mas terminar um ano perdendo no geral. Então, Não, não eu pode. estou confiante, estou confiante nessa equipe. Pelo menos, sabe o que eu vejo? Eu É, vejo já um time um pouco mais preparado, um pouco mais. Falando um pouco mais de derby, um técnico já mais. No jogo passado, ele já falando um pouco mais, já fechando o treinamento, já colocando o pessoal no clima, já mostrando que é um jogo importante. Isso já não vimos no Paulista, porque o próprio treinador do Guarani, o Alan Al, tratou o derby, nossa, como qualquer jogo, um jogo qualquer. é. Aproveitando aqui o momento, dar um abraço aí pro André Albuquerque, nosso amigo aí, Ah, sim. bugrino da Não, André, capital também, da perguntando capital. aí, versão Me Explique a Sina. A Sina é um torcedor aí do Guarani também, que para ele é tudo Sina. Guarani toma gol aos 45 do segundo tempo, é a Sina. Guarani levanta defunto em todo o campeonato, é a Sina. E tem várias Sinas que é do Guarani, né? E aí, essa é a Sina, né? Mas, olha só, e a gente tá numa situação que a gente tá no meio do campeonato, no meio da tabela e os caras estão em último, né? Sim. E esse é um dos motivos, né, por qual você está confiante, né? Você tem algum outro motivo ou assim, só pelo fato dos, dos caras estar em último é um motivo para se animar ou você acha que o time evoluiu com a chegada do Daniel Paulista? Então, é difícil ainda ver evolução no time, porque o time é basicamente o que vinha jogando no Campeonato Paulista, até o esquema tático. Apesar que o Daniel Paulista é um esquema tático que ele gosta de jogar, é o mesmo padrão do Alan Al. Eu ainda acredito que o Guarani, para frente, vai mudar esse esquema tático. O Guarani vai jogar no tradicional 4-4-2. Seria com 2 meia, que eu acho que o Andrigo e o Regis podem jogar junto e o É, Lucão e o Davó, e assim tendo mais opções. Mas é nítido que o time já tem um padrão tático melhor. Com o Alan Al, o Guarani não tinha um padrão tático nenhum. O Guarani era uma penca de gente lá correndo atrás da bola, cara. O Guarani já tem um padrão melhor, toca um pouco a bola, tem um pouco mais de distribuição. Eu achei a zaga tá legal, tá Carlão e o Thales tá se detalhe. encaixando, entendeu? Aos pouquinhos, é um início de trabalho, obviamente não dá para saber o que esperar dessa Série B, cara, porque essa Série B é uma caixinha de surpresa. O Guarani vai subir, é óbvio que o torcedor quer, é óbvio que é isso que o torcedor exige, porém é um começo de trabalho. Infelizmente, o Guarani não tem um planejamento a longo prazo. O Guarani teria que Sim. ter um planejamento, começar o Paulista, terminar com aquele time, com aquele técnico e reforçar peças pontuais. Nunca consegue fazer isso, entendeu? Então isso atrapalha também para brigar por um acesso. Mas
que nem no caso aí de planejamento, na verdade o time não mudou, né? O time Não. praticamente é o mesmo, né? É. A- Agora que chegou algumas peças, né? Teve quatro reforços, né? O Lucão, o Alanzinho, o Diogo, né? Diogo Matheus, E agora o e o zagueiro que Carlão, chegou né? do Náutico. É, e teve o E zagueiro que agora chegou do o Náutico. zagueiro. É. Cinco. Isso, cinco. E outra, aquela situação de que só é permitida a troca de dois técnicos na Série B, também já forçou a Uhum. saída do Alan Al, né? Isso. Você acha que a saída do Alan Al foi justa ou que dava para esperar ele continuar na Série B? Não, eu acho que não tinha mais clima nenhum. Eu acho que o Guarani Campeonato Paulista, como eu falei em outros grupos, eu acho que essa foi uma oportunidade enorme do Guarani eventualmente chegar mais uma vez numa final do Campeonato Paulista, ou até quem sabe brigar, porque era um campeonato que os grandes estavam desinteressados. Um campeonato, se o Guarani tivesse um técnico melhorzinho, o Guarani no mínimo era semifinalista. Então acho que já não tinha mais clima, tinha que mudar quanto antes do início da Série B para ter as duas trocas, de repente se não dá o Daniel Paulista, fazer mais uma troca e ser assim, não tinha mais como continuar com a Alan. Tudo bem, agora ele está no CRB, né? O CRB até É, parece que algumas partidas aí, tá na Copa do Brasil, não sei se tá. E tá tá. bem, mas é circunstâncias. Aqui não deu certo. Ganhou do Palmeiras, né? Eliminou o Palmeiras, Uhum, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, ganhou mais uma partida aí na Série B também. É, uhum. mas é aquela Acho que coisa, perdeu o né? jogo passado, né? É que nem o pessoal olha o currículo e vai ver que ele subiu para a Série A com Cuiabá, mas ninguém sabe que ele chegou do meio para o final, né? Já tá com o esquema todo certo, né? Do Chamusca. E, e tinha ido bem no início do campeonato com o Paraná. E no Guarani avançou o Guarani para a segunda fase depois de 9 anos. Né? Acho que o Paulinho caiu aqui, velho. Opa, Paulinho caiu. Vou aproveitar aqui para ler as mensagens. O pessoal vai chegando aí. Vamos ver aqui. Raul Barros, corrente positiva e vamos para cima. O Vini Narciso tá lá na Austrália. Amanhã, 7h30 da manhã de domingo, tamo pronto. É nóis. Aqui é Bugrão. Vamos ver se o Paulinho retornou aqui. Opa, retornou. Aproveitar aqui também para dar um abraço aqui, ó. Futebol e paixão. Daniel acertou o meio-campo e a defesa. A tendência é melhorar a segunda linha. Vou te chamar aqui de novo. Ô Paulinho, aparece aí, velho. Acho que você caiu de novo aí. Opa, Paulinho. Convidar. Um abraço aí pro Kleber Moura, de Guarulhos. Tudo nosso, meu irmão. Tivemos uma pequena oscilação aí. Tivemos uma pequena oscilação, mas retomamos aí a nossa programação normal. Deixa eu só Normal. finalizar aqui Uhum. as mensagens, né? Kleber Isso. Moura também está aqui acompanhando a gente, nosso grande Eu dei uma amigo. olhadinha rapidinho aí. É, o Sérgio Rampazzo, Guarani o maior de São Paulo. Ó, cadê aqui? Josué, amanhã tem gol do craque Sávio. Josué, ele não é muito fã do Bruno Sávio. Eu gosto do Bruno Sávio, cara. E você, Paulinho, você gosta do Bruno Sávio? Também gosto do Bruno Sávio também. Eu gosto, eu acho que é um jogador que evoluiu bastante na mão do técnico Felipe Conceição. E o problema é que o Sávio perdeu derbys, né? Então ficou marcado por É, isso, né? Mas vamos ver, né? Esperamos que também no aquecimento ele não se machuque, né? tomara, tomara. Mas, cara, Eu também não gosto assim, dele. Eu ó, acho que é um jogador versátil no elenco, entendeu? Ele pode jogar pela ponta, ele pode também fazer um segundo volante. Ele é um jogador versátil pro elenco. Achei ele importante. eu particularmente acho ele
fundamental na equipe, cara. Ele saindo da equipe muda muita coisa. É uma peça só, mas parece que muda o time todo. E É, a chegada do Alan, né? Que não é mais Alanzinho, ele quer que chama alguma coisa, Alan, não sei o quê, Alan sobre Victor, né? Alan Victor. Eu acho que fica ameaçado a posição de todo mundo. Até porque Sim. eu acho que o Lucão pede passagem nessa equipe, tem que começar um jogo como titular. Eu esperava que ele ia ser titular no derby, mas acredito que não vai ser. Acho que ele vai manter a mesma base. Então, Lucão de um lado, Lucão como centroavante, Davó de um lado, e tem o Bruno Sávio, tem o Alanzinho, tem o Júlio César. Então, agora já começou a ficar bem disputado o ataque. O pessoal vai chegando aí e vai dando mais corpo aí pro Guarani, Mas, né? é, Eu acho que o Lucão ainda não deve ser titular. Eu acho que a formação do Guarani ideal é essa que vem jogando, né? uhum. É lógico que a gente quer ver o Regis e o Andrigo juntos, né? Mas a única partida que eles estiveram juntos foi exatamente num derby que não deu certo, né? Não deu E, certo. e para mim, na verdade, essa foi o estupim do Al para Foi ser isso sim. desligado. Não, Não, até porque porque essa partida aí foi demais, né, cara? Foi a mais. Ele matou o Andrigo no jogo, cara. O Andrigo é o meia de referência. O Regis também é meia. Se for para jogar os dois, tem que jogar no 4-4-2. Com dois meias. Ele costumava jogar sempre o Andrigo pela ponta, pela caída pelas pontas, onde que o Andrigo não vence, não adianta. O futebol dele não rende. E ele sabia disso. E no derby, ele fez teimou, né? exatamente, cara, teimou. E pagou com a língua. Pagou com a Não, língua, morreu abraçado. Com o esquema tático dele, com o jeito dele de ser. não, Lá ele foi então, no, demitido. no, no começo do campeonato, tipo, já chegou perdendo do Ituano, né? Sim. 3-0 em casa. Depois a gente viu que o Ituano era um zoado, né? Muito Era zoado, né? zoado. Perdeu todo mundo. Perdeu praticamente todo mundo no É. campeonato. E aí, na segunda rodada ganhou do Botafogo, né? De Ribeirão. Aí depois empatou com o São Bento, que também foi rebaixado no final. Sim. E assim, aí depois foi melhorando, né? Mas durante essas partidas, o Guarani pecava muito na finalização. E Sim, verdade. eu era uma das pessoas que falava assim, poxa, não, vamos aguardar o trabalho do Alan Al, né? Porque assim, o Alan Al não é o cara que tá lá para meter a bola na rede, né? E tipo assim, quem tava perdendo o gol não era jogador zoado, era dar volta, tava perdendo o gol, né? Então, gente que tem qualidade, né? No time, que é titular, só que tava errando a finalização. Então, eu pensava assim, não, o problema aqui não é só o técnico, é o Guarani, porque se o Guarani concluísse todas essas jogadas em gol, tipo, ficava em primeiro no grupo com o pé nas costas. Mas Verdade. aí, o dia que ele fez aquela escalação no derby e perdeu, eu falei, não, chega. Ele não entende futebol. Porque era só colocar um cara no lugar do Bruno Sávio. Só isso. Um cara no lugar Exatamente. do Bruno Sávio. Ah, coloca lá Matheus Souza, coloca qualquer cara. Você Coloca o chegou a um ponto Pablo. que eu queria falar até sobre o Matheus Souza. É o seguinte, o Matheus Souza, todo mundo sabe que é da base, e o Matheus Souza é centroavante. Hoje, se o Matheus Souza fosse jogar, seria na vaga do Davó, porque ele é centroavante, e o Davó que faz o centroavante, entre aspas, do Guarani. Né? Porque eu acho que ainda o Davó, com o tempo, vai ser jogado para a ponta e o Lucão vai ser centroavante. O Matheus Souza, cara, eu acho que ele está sendo muito queimado jogando na ponta. Que na Ele está verdade sendo. é Porque atacante, não é né? a posição dele, cara. Não é a posição dele. Ele tá fazendo uma função que não é dele, né? Você viu lá que no jogo contra o Operário, ele deu a assistência pro Lucão, né?
Uhum. E ele avançou para o meio, né? Ele não fez a Sim, jogada lá na ponta aham, e cruzou na área, né? isso, Ele foi para isso o mesmo. meio e aí o Lucão acabou finalizando. Então, assim, na verdade, e no derby, né? No derby lá que foi 1-1 em janeiro, ele jogou, que perdeu aquele gol lá no começo, lá, inacreditável, né? Ele tava de atacante, né? Tava de centroavante, né? Tava, Naquela partida. tava, Acho que foi a única partida tava. que ele jogou de centroavante. Então, e essa convicção que até o técnico Daniel Paulista vem colocando ele jogando pelos lados, isso aí já eu acredito que seja auxiliar, porque o Guarani tem um auxiliar fixo, que é o Benhur. É. E esse auxiliar fixo, cara, até o jogo passado, eu falei assim, ó, acho que esse empate do jogo passado foi mais pelo auxiliar do que pelo próprio treinador. Porque o treinador está conhecendo o elenco e vai pelo auxiliar. Tem peças que ele está insistindo, tipo, como eu falo, o Matheus jogando pela ponta. Não rende, cara. É queimar o menino. Entendeu? É igual o Alan Al fez lá com o Ludic. O Ludic já estava mal, ele manteve o Ludic, já tinha que ter tirado, acabou queimando o Ludic. Óbvio que o Ludic não é nenhum jogador excepcional, fez um gol no derby lá, ok. Mas é garoto, é jogador que está em oscilação. É jogador que está naquela fase de base para o profissional. Então tem que ter uma tranquilidade para trabalhar, entendeu? O Bidu é um cara mais completo, mas às vezes você vê que, por ele ser novo, ele às vezes desanda. Entendeu? Você imagina o Matheus Ludic, você imagina o Matheus. O próprio Renanzinho teve um crescimento com Felipe Felipe. Conceição, chegou a jogar bem algumas partidas. E hoje o Renanzinho caiu novamente, entendeu? Então é base, tem que ter uma tranquilidade. Então, eu fiquei bem puto do empate, mais pelo auxiliar, porque as substituições você vê que é muito parecidas a que o Al vinha fazendo durante o Campeonato Paulista. Aí não evoluiu o time, né? Por isso que a gente fica com aquela coisa de desânimo, né? Porque assim, Sim, se o Guarani sair atrás do placar, você meio que já fica sem poder de reação, porque as sim, alterações vão ser as mesmas, né? Ah, troca atacante por exatamente. atacante, lateral por lateral, ponta por ponta. Não mexe É. nada, sabe? Assim, na estrutura do Eu time. falava que o Alan Al era o famoso técnico de videogame, né? Que só fazia isso, trocava lateral por lateral, atacante por atacante, meia por meia. Se precisasse sair do 4-4-2 para ir para o 4-3-3, ele já se embananava todo. Já. Ó, o André tá querendo entrar na resenha aqui. Opa! Se ele der ok aqui, aí o time fica pesadão, hein? Mais pesado ainda. Ó, É, o pessoal comentando aqui, ó, João Oliva, o que você acha do Acorce? O Acorce é uma promessa, né? Mas não tem oportunidade, né, de jogar. oportunidade. Eu não entendi, fiquei também muito puto, porque era uma oportunidade enorme o jogo ter passado, ter começado com a Corse. Entendeu? Acho que deveria dar uma oportunidade. Eu acho que é tão ruim, cara. O menino tá esperando a oportunidade. Quando tem, prefere improvisar na maioria de vezes do que colocar um jogador da posição. É. Ó, quem tá entrando aí agora aí, o André, para reforçar o debate. Te mandei um convite aí, André. Sai das cobertas aí, bota uma camisa do Guarani e, e bora falar de derby. Bora falar de derby. Então, mas tem gente no Guarani que é assim, né, cara? Tá lá, ó lá o homem aí, ó. Ah, Chegando, Ei, André! Rapaz, velho, tá todo mundo com chegando. E frio hoje, aí? hein? Chegou, Cara, caralho! que ansiedade. Meu Deus do céu. Como eu odeio o derby. Eu dei a derby. Odeio o derby. Ai, velho. Olha. Mas e aí, André, qual é a expectativa de amanhã? Cara, se tratando de Guarani, como disse mais cedo, a Sina, eu tô bem Assina. preocupado, cara. Tecnicamente falando, dentro do campo, a gente vê que o time Ó, lá de cima. aproveitando, ó, o João Lucas tá aqui, ó, assistindo, velho. Já manda um recado pra ele, já. Já manda real aqui pra ele. Eu só converso com ele agora depois do jogo.
Só depois do jogo. Só depois, que a última vez que eu É. falei com ele não deu certo, velho. Meu Cara, Deus. dentro de campo, a gente vê que o time lá de cima é bem abaixo, bem abaixo. A gente não tá aquela coisa grande diferença, mas tem uma certa melhora ali entre os dois times. Só que é Guarani, né? É Guarani. É Guarani, né? Eu não tenho paz desde 1985, desde o ano que eu nasci. Né? Desde 94, quando eu decidi ser Guarani. Eu não tenho paz. Cara. Ó, os últimos 10 anos a gente ganhou o quê? 2 derbys, né? 2. Ganhou 2012, 2020. 3-2 e ganhou 2012, 3-1 2020. no. Meu Deus do céu. Parece que. Porque assim, a gente vive muito da história, né? Que nem no começo da live a gente falou, eu e o Paulinho falamos que antes tinha uma diferença enorme, né? De vitórias em derby. E Uhum. agora os caras podem empatar. Pegaram. E pode virar, ainda porque tem a segunda partida, né? Tem a partida do retorno. E eu nunca imaginei que a gente ia chegar nessa situação, né? Cara, eu não sei E vocês, mas esse derby tá com uma sensação que não parece que é derby. Não não. tá aparecendo. Eu tô aqui em Campinas, cara, a cidade toda parada. Não vê uma movimentação de torcedor do Guarani, de lá de cima. Rede social paradíssima, paradíssima. Parece que aquela essência de derby mesmo foi se perdendo com o tempo, até que tô até com medo do futuro. É triste. Ô Paulinho, você que deve participar de 350 grupos de Guarani, como que, como que está a movimentação dos grupos, velho? Tá bem Do parado mesmo. Guarani? Tá Hã? bem parado Tá mesmo. parado, não Tá bem tá? parado. Tá Meu parado. Deus do céu. Ô André, tem dia que os grupos parece que que nem as mulheres quando vão no salão de beleza, né? Que não para de falar, né? Tipo, Uhum. às vezes você acorda e tem 500 mensagens, né? Mano, mas Exatamente. depois de terça-feira, velho, quase não tem mensagem nos grupos, né? Parou, parou. Que nem o João falou. Será Parou. que tá todo mundo com medo? Tá todo coberto aqui. Todo mundo com medo, Tá velho. osso, velho. Todo Olha, mundo na É, vocês podem que expectativa. eu vou dormir tranquilo, viu? Porque eu tô tranquilo por esse derby. Cara. ó, ih, Paulinho. Meu Olha Deus a do céu. sina, olha a sina, olha a sina. Eu tô Olha, tranquilo por olha esse derby. assim. Não. Olha, Quando eu falo que eu tô tranquilo, vocês podem confiar. Olha. pode confiar, né? Não, André, e o pior, cara, é que é verdade, velho, porque é difícil achar o Paulinho tranquilo, viu? Cara, eu conheço o Paulinho assim há 1000 anos, né? E quando eu morava em São Paulo, eu chegava no estádio, tipo, faltando 2 horas pro jogo começar, né? Aí eu Uhum. pensava, nossa, eu vou ser o primeiro a entrar no estádio. Quando eu entrava, o Paulinho já tava lá cornetando todo mundo, velho. Os caras já estavam se aquecendo, o Paulinho, não é assim, caralho, que aquece, porra. Estica a Pior que é perna verdade, né? direito, caralho. Vai Pior ter que é verdade. lesão. Já ficava esperando a escalação pra ver onde que tava o erro, né? Amanhã também. É. Espero que não. Ó, vou fazer um convite aqui, ó. João Lucas, quer participar da live? Deixar aqui no ar, hein? Não vai Debate pipocar, hein? aí. Não vai pipocar. É. Aí você fica uns 5 minutinhos, você dá o seu posicionamento. Pistas. Aliás, hã? Pistas. Ele quer ver Pistas. pistas. Quer Ele vai ver? entrar, ele vai contar, Não, ele vai contar. mas, mas tá todo mundo com frio, velho. É todo mundo querer ficar em casa. Ah, tá com a camisa da Ponte. Entra aí, velho. A gente quer. É derby, velho. Cada um representa a sua camisa aí. Entendeu? Entra aí. Ô, Ô, deu uma régua, ô, ô, tio. Joãozinho, Deu mano. uma régua, caramba. Tá tio louco. É, Ó, mas tô com a camisa da macaca, mano. Não Da tenho camisa de quem? culpa, velho. Da macaca. A macaca, mais linda. Ô, falar pra você, tava ouvindo vocês falar aí do. Aliás, um salve a vocês aí, mano. Por mais que eu seja ponte pretano aí, eu
eu acompanho o Guarani e tal, e todo mundo sabe disso. Tenho respeito enorme pelo clube e a rivalidade para mim fica mais na parte da zoeira, tal, no âmbito da zoeira. O André sabe muito bem disso. Mas, cara, eu tô percebendo que ninguém tá afim de falar muito nesse derby, tá ligado? Nem torcedor, nem jogador, nem ninguém, mano. Tá todo mundo com medo mesmo, real. Porque, cara, pra você ter uma ideia, vamos parar pra pensar aqui. Todas as vezes que o Guarani falou alguma coisa, o Nazário e entre outros, deu ruim, entendeu? E quando a É. Ponte parece que desaprendeu essa história de parar de falar, quando o Tiãozinho falou besteira, né, no ano do Carpini, o que aconteceu? Deu Deu ruim bom. também. Virou. E Ah, deu bom para vocês, né? Então, e deu Foi. ruim para nós. E ninguém quer falar, cara. Ninguém quer falar. Hoje o jogador do Guarani não falou, mano. Hoje o jogador do Guarani não falou. A Ponte falou, nem lembro quem. Mas, sei lá, cara. Eu não gosto de apostar em derby, não. Não gosto de falar quanto é que vai ser o jogo, não, cara. Mas eu tô achando que vai dar. Me cheira muito empate esse derby de amanhã. Muito empate esse derby de amanhã. Muito empate mesmo. Não sei. Óbvio que eu tô torcendo pra Ponte, vocês pro Guarani. Mas cara, pra mim, João Lucas Dionísio, se empatar, tô comemorando, tô feliz da vida, irmão. Pode printar isso aí, velho. Pode printar, tô Mas feliz. você sabe que se empatar amanhã, a gente já lança de novo, né? A hashtag nosso rival é o empate, né? Já sabe, né? Que aí vai ficar 66 vitórias, 66 empates, 67 vitórias do Guarani, né? Ô, mas aí, qual que é a oficial? Porque vocês viram que o Globo É isso. hoje aí deu um baita de um furdunço isso aí, né? E que 154 jogos, eu acho, negócio assim, que nos Uhum. oficiais a Ponte é na frente. Mas é o Derby 200. Mas, ó, uma coisa que você falou aí é real também. Esse negócio é muito preocupante pro Guarani, da Ponte chegar a poder empatar o número de vitórias, cara. Pô, desde quando que o Guarani não... que o 105 Guarani anos, tá né? na frente? Mais de sei lá quantos mil anos tá o Guarani na 105 frente. anos. Então, e 105. agora, cara, empatar agora 66-66, se eu não me engano, é complicado, 67, cara. 67. 67-67 é É, bastante. Pô, o Guarani venceu 2 derbys, cara. É muito preocupante isso aí. A gente nos agora últimos 10 anos. Então, agora a gente imaginando que um derby, a galera toda falando assim que tá cheirando empate, velho, tá. Por isso que o derby, igual o Andrezinho tava falando aí, por isso que ninguém se preocupa mais com o derby, cara, porque se preocupar até preocupa, mas ninguém fica mais no clima do derby, porque a galera entra primeiro pra não perder, depois pra pensar em ganhar. Então, pô, você perde a graça, velho. Perde a É. graça total, não tem mais graça. Ô, Paulinho, e assim, os últimos derbys, cara, Paulinho em geral, foram assim, horríveis, né? Não é porque assim, nós como bugrinos vimos a derrota do Guarani, mas os últimos derbys, cara, horríveis, né? Assim, o futebol não se viu, né? futebol, Praticado em campo, né? futebol horrível. Futebol horrível. Os últimos derbys foram horríveis. As duas equipes sem qualidade nenhuma. Tanto o time ruim do Guarani, tanto o time da Ponte ruim. Dois times ruins. Não, teve acho que foi 2-0, né? Do Catalá. A Ponte não teve nenhum trabalho, velho, pra ganhar do Guarani. Nenhum. Não, Foram do bola já Catalá, era, né? do Catalá, André Albuquerque deu show. Eu lembro desse derby aí. Foi Meu muito último legal. jogo como assessor. Deixa eu contar Ô, uma André, história nem pra pra você. levantar uma O plaquinha, André, né, o velho? André foi trazer o Catalá pro Guarani, isso que dá aí, ó. Isso que deu. Teve uma história, contar uma história pra vocês. Um derby no Moisés, eu não lembro que ano que foi, cara. Eu não sei se era o Loser. Eu não lembro, eu juro por Deus, não lembro o ano que foi. Não sei se era 18 ou 19 o derby. E aí o André Albuquerque, eu tava na central como setorista da Ponte na época já, né? E Foi aí, 19. 19, foi 19 então.
E aí ele, pô, gente, eu e o Andrezinho, desde que ele chegou no Guarani, ele sempre teve uma amizade muito, muito fera, mano. E aí, cara, ele falou assim, ô, mano, eu guardo todos os ingressos de jogo e tal, mano. Pô, pega o ingresso lá pra mim e tal, pra eu guardar que eu fui nesse derby. Eu falei, beleza, mano. Aí eu, pá, peguei, tinha um monte no chão, peguei o ingresso lá usado, levei pra ele, né? Pô, você não tem ideia o que esse menino tava bravo, velho. Cheguei e falei, ei, papi, tá o ingresso? Ele, vai tomar no. Vai tomar no. Quero saber, não quero falar com você, não, cara. Eu falei, ô louco, mano, o que eu fiz, velho? Não, vai se fuder, mano. Pô, o cara mó bravo, mano. Pô, Guarani, lá em cima, tomou 3-0 dos caras, eu vou ficar falando obrigado, velho. Já rasga essa merda aí. Pô, Fica ingresso essa pra mim, lembrança então pra ingresso você. Não, fora, não velho. tenho culpa, mano. Porra, não tenho culpa. Acho que foi no do Thales esse aí, o Andrezinho, lembrei. Do Paulista, que foi 3-0 mesmo. De 3-0. pênalti, foi no do Thales. É isso aí, verdade. É, feio, feio demais. Paulo Loz, Ó, nossa, cara. ô Joãozinho, você tava falando aí de o pessoal ficar quieto, né? Não dar motivo pro outro se empolgar, né? E, cara, quando a Ponte quebrou o tabu de 15 anos, que o Guarani saiu na frente, né? 2-0, teve aquela queda lá na cabeceira, né? Da torcida da Ponte. Cara, eu acho que no intervalo era o Vadão, né? O técnico da Ponte. Era o Cara, Vadão. eu acho que o Vadão usou aquilo como motivacional, velho, para os jogadores, para virar o jogo. Cara, essa é a maior. Eu acho que ele falou assim, ó, vocês não viram lá? Os caras vêm aqui para torcer pra gente, caíram com a cara no chão, estão tudo machucado lá, ainda estão no jogo e vocês aqui perdendo? E aí? Dá pelo menos um motivo de alegria para eles. Cara, se eu fosse o técnico, eu faria isso, né? Cara, essa é a maior preocupação que se eu fosse bugrino, eu teria pro jogo de amanhã. Porque pensem comigo, se for questão de motivação de. Porque motivação normalmente vem de dar a volta por cima, né? Vem esse negócio de você sair de algo que você tá difícil e tudo mais, e você se conseguir se Divisor superar, de né? águas. E, cara, amanhã pro Guarani tem um lado da superação também, né? A gente tem um lado da superação que é o Guarani voltar a vencer um derby, coisa do tipo, e não ficar com esse trauma que tem toda até conversa aqui, mesmo aqui, e às vezes a gente se fala no chat, eu falo, mano, o que que acontece com o Guarani, manja? Porque, tipo, chega assim, eu não sei, às vezes eu acho que os caras não, da mesma maneira que parece que não sente o que é, sabe, o derby, assim, entra em campo como se fosse mais um jogo, e a Ponte entra em campo falando, pô, é derby. E o Guarani entra, beleza, vamos jogar ali. E amanhã tem esse lado, né, cara? Porque amanhã, se você for parar para ver a Ponte, sim tem o lance da superação, né, de dar a volta por cima e tudo mais. Porque tá lá onde tá e etc. Agora, o Guarani nem tanto, né? O Guarani tá com o lado assim dele um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa, né? Mas tá com o time mais encaixado, não tá nessa pressão. Agora, quem vence o derby nas últimas vezes, quem venceu o derby foi quem entrou em campo para jogar derby, para jogar um derby, venceu. Agora, se você entra em campo para jogar um jogo pensando que o derby é qualquer outro jogo, não vai ter finalidade. O Carpini, vamos usar o exemplo do Carpini aqui. Primeiro tempo, o Guarani entrou em campo como se fosse para jogar um jogo qualquer. A Ponte saiu ganhando de 2-0 aquele jogo. Segundo tempo, o que aconteceu? O Guarani entrou em campo falando, mano, a gente tá jogando um derby e estamos perdendo de 2-0. O que aconteceu? Virou o jogo. E é assim, sabe? É esse o motivacional. A chavinha que o cara tem que ativar e falar assim, meu, a gente tá jogando um derby, cara. A gente não pode ficar achando. E é o que eu fico meio puto na Rádio Central, quando os caras ficam falando assim, que o jogo também vale 3 pontos, o jogo do CSA também vale 3 pontos do que o derby. O Derby. derby também vale 3 pontos. Mas vale uma ova, gente. Todo mundo sabe, cara. Pô, você perde derby
Não é a mesma coisa que você perder pro CSA, por exemplo, entendeu? Pô, você perder pro CSA, vocês vão ficar tristes? Vocês vão ficar puto, mas, pô, aí você perde um derby. Não é a mesma coisa. Você ganhar do CSA, você vai ficar feliz, mas você ganha um derby, não, você vai ficar infinitamente mais feliz. Então, eu sou a favor de poupar jogador, de no jogador não falar mesmo, de ter zoeira, de ter entrevista zoando um Cara, outro, de ter esse mistério. Mano, eu sou a favor de tudo que o derby gera, eu sempre fui a favor. Sempre fui e sempre vou ser a favor, porque é isso que é o legal do derby. O derby não é 90 minutos que é o legal. O legal do derby é É. o antes do derby e o depois do derby. É só a cara, favor de tudo que acontece. para esse derby 200, eu vejo que o Guarani, a água bateu no pescoço das pessoas que dirigem o Guarani. Porque, cara, eu acompanhei a Assembleia de Sócio no YouTube, que é aberta agora. E aí você dá para ver. A maioria das perguntas dos associados são: pô, questão psicológica do derby, questão emocional do derby, o que vocês vão fazer por isso? O que vocês vão. Então, acho que a diretoria tá com essa chave na mão, só falta virar, velho. E a oportunidade é amanhã. Eles sabem o que é isso. Já no último jogo, a diretoria, comissão técnica, conseguiu não, né? Poupou jogadores. Né? Parece que tá vivenciando mais essa questão do derby. Vamos ver amanhã, né? Demorou, né? Demorou, né? Porque essa gestão aí, esse CA, né? Para entrar em clima de derby, né? Esse CA do Guarani não entra em clima de derby. Quantos Ganhou derbys o Guarani ganhou? um só. Então, tá aí. Um só. Disputou, foram 3 derbys, 4 derbys. Vamos colocar gestão Palmeiron e Ricardo Moisés, porque o Ricardo Moisés era da gestão do Palmeiron. Foram, 2017 não teve, 2018 pra cá, né? 2018 foi uma derrota, um empate. 19. Ó, mas 2018, aquele derby do primeiro turno lá, aquilo ali era pra ser uns 3-4-0 pro Guarani, cara. De novo, não sei o que acontece com o Guarani em derby, em alguns derbys. Não faço a menor ideia. Não sei se desliga, se os caras falam assim, meu, acabou o jogo. Porque, pô, todo mundo. Acho que vocês 3 estavam no estádio. Eu também estava lá no Brinco, no 3-2. Cara, a hora que o Guarani fez aquele gol no primeiro tempo contra, você tá maluco? O Brinco veio abaixo, velho. Ali eu olhei assim pro lado, eu falei, meu irmão, silêncio. Vamos tomar uma sapecada aqui hoje. Fiquei pensando comigo, né? Eu falei, vamos tomar um sapeco hoje aqui, que não vai dar nem graça, velho. E aí vira, entendeu? Pois. Eu confesso que eu nem vi que virou. Então, vira do nada e sei Nem lá, vi. acho que é isso que vocês estavam falando, cara. É esse negócio de ativar o lado emocional. E é por isso que eu sou a favor de poupar jogador, porque isso ativa, entendeu? O cara que chega aqui e não conhece A rivalidade, né? Travou. Travou. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Tá igual o Tinder, tá igual. Opa! Finge E aí, que vai, mas não Joãozinho, vai. beleza? Finge que vai, mas não vai. Mano, ó, ninguém tava falando mal não, viu? A gente só tava te aguardando. Só falar, às vezes eu acho que o Guarani desliga a chavinha e é por isso que perde o jogo. Vadão falava, derby são detalhes. E derby é detalhe, cara. E amanhã vai ser no detalhe e todos os outros derbys vai ser no detalhe. Então eu acho que tem que poupar mesmo. Mano, tem que ter a saída de torcida, tem que chegar no ônibus mesmo, dar tapa no busão, tem que meter fumaça. Eu não vi isso hoje de nenhum clube. Aí, tudo, cara. Não vi do Guarani, não vi da Ponte. Não, hoje não teve de ninguém, né? Porque a polícia montou uma base operacional ali no... Eu tô aqui do lado do Brinco, tem muita polícia, muita polícia. Não vai ter também. Não vai ter também. Ó, sobre a questão de poupar jogadores, né? A torcida do Guarani também não sabe o que quer, né? Porque a torcida do Guarani vive falando, os caras não sabem o que é jogar derby, não sabem a importância do derby. Aí quando o Guarani apresenta um mínimo de interesse pro derby, porra, mas o jogo do CSA é 3 pontos também. Aí empata com o CSA. Empatou com aquele time fraco do CSA. Porque eu não acreditava que o Guarani ia sair com um ponto de lá, não. Pra mim era derrota na certa. Pra mim foi muito bom o empate lá, né?
E a gente poderia ter perdido, né? Porque o CSA fez 3 gols, né? 2 foram anulados. E um Uhum. foi anulado incorretamente. Mas não. Todo mundo só quer pensar ao lado que o Guarani empatou com um time que tá lá embaixo. Não, cara, já era, passou. Estamos no lucro. Estamos no Ninguém lucro. vai lembrar se ganhar o derby. Ninguém, velho. Se ganhar o Ninguém, velho. derby, velho, ninguém vai lembrar que nem quando foi o jogo contra o CSA, nem quanto que foi o jogo contra o CSA, velho. Ninguém vai lembrar. Mas Por isso que eu perde, só velho. falei, opa. É, se perder, o nego lembra Perde, até a velho. escalação, velho. Lembra até o minuto do gol. Ah, o Lembra de tudo. treinador, professor Pardal, foi culpar jogador, que não sei o quê. Não, eu acho que foi super correto. E o bom que deu para testar novos jogadores, né? Eu particularmente gostei do Ian Carlo. Você gostou, Paulinho, do Ian Carlo e do Alanzinho? Gostei, pena que se machucou, mas eu acho que dava Pois é. para colocar. E como nós estávamos falando no começo da live, era um jogo para testar o Acorce, por que não? Por que testar o Índio, que já não. Já desde o Paulista não vem tendo uma sequência ruim, por que insistência no Índio? E nesse Por que jogo não tinha volante no banco. Não hã? tinha, velho. Não tinha volante no banco nesse jogo. Então, e não levou o volante, que poderia ter levado o Acorce para o banco. Eu não entendo. O Acorce é um mistério dentro do Guarani. É um mistério, realmente. Não, aí teve chance de pensar ele, aí voltou, aí renovou, e o cara não joga, né? Então, eu também não entendi. Foi embora, jogou no Boa, né? Até fez o gol. Fez gol lá. Aí voltou, provou, falou que ia ser aproveitado. Não dá uma oportunidade, não entra 5 minutos, não entra 2 minutos. Quando não tem volante, prefere improvisar um lateral de volante É. e não colocar ele para jogar. Não dá para entender. Não, e na própria hora que o Ian Carlo se machucou, no lugar de colocar o Tite, né, pra jogar, porque é zagueiro, né? Isso, ele Vai e me coloca o Pablo no meio E de volante. foi. Eu também não entendi. Entanto que o Tite entrou depois no finalzinho. Mostrou. E entrou no final. Ué, Entrou bem. Sério. A bola chegou, colocou pra fora. Entendeu? Tem que dar oportunidade, cara. Tem que dar oportunidade. O Guarani sempre foi um clube revelador. Entendeu? Mas não vai. Jogador da MAG, não é. Vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê? Não tá no plantel? Tá no plantel, tem que jogar. Tem que ser aproveitado. Ó, não tem. Eventualmente, machucou todos os zagueiros, só tem o Tite. E o Bianconi, né? Bianconi é outro, é Bruno Bianconi. Bianconi. Então, Mas ele não foi capaz pra que vai lá e vai Alagoas, improvisar o Índio na zaga. Vai improvisar o Bruno, daí vai recuar o Bruno Silva e vai improvisar o Índio na zaga só para não colocar. Isso que eu fico. Nos grupos, mesmo que eu tava falando, o pessoal fala, você fala muito do Felipe Conceição e tal. Mas o Felipe Conceição foi um técnico que, para mim, na minha visão, ele foi um técnico que não teve medo. Ele não tinha um jogador da posição, tinha um jogador da base, ele ia lá e colocava. Foi assim com o Ludic no derby. É questão de não ter medo. É o que ele tinha para fazer. Então, exatamente. É o que mas ele ele não tinha medo de arriscar, né? Mas tem técnico que prefere improvisar do que colocar aquele jogador da base. Prefere improvisar. Eu fico puto com isso, cara. Tanto que o Ludic foi o cara que fez o gol, né? No derby, né? De janeiro. Foi, verdade. Ele teve, é óbvio, ele teve oscilação, ele é moleque, ele tem 18 anos, é isso? 18 anos? 18, 19, né? 18 anos, 19 anos, oscilação, tá na passagem pro profissional, é normal ter oscilação. Como o Bidu ainda, que é um jogador que tá tanto tempo no profissional, tem oscilação. Entendeu? Imagina Matheus, Renanzinho. O Renanzinho teve um crescimento com o Felipe Conceição, daí depois voltou a cair, mas é oscilação, é moleque, né? É que o torcedor do Guarani também, cara, não tem paciência com o jogador de base. É um jogo, caralho, não presta mais. Olha só que moleque ruim do caramba. Não, mas não é não só do tem Guarani, não, velho. Não é só do Guarani, não, mano. Isso aí acho que aqui em Campinas é enraizado. Pô, o Emerson Royal, velho, tá no Barcelona, o cara, mano. O cara tá no Barcelona, mano. Eu xinguei ele
de ruim, velho. Eu falei, mano, esse cara é muito ruim, velho. Como é que esse cara pode ter virado jogador de futebol? O cara tá no Barcelona. Eu fico, mano do céu, velho. Eu não manjo porra nenhuma de futebol, mano. Não, é a gente que não entende nada, velho. É que nem o Não é. Mariano aqui, né? Que rodou a Que Europa Mariano. lá. Nossa, mas o Mariano eu xinguei muito. Seleção. Eu xinguei muito o Mariano. Nossa senhora. Não, mas tem uns caras que era ruim mesmo, mano. É que os caras ficam bons O cara depois, mano. pegou, sei lá, o cara fica bom do nada. É, Ganha o cara confiança, fica bom né? depois. O cara era ruim mesmo. O tal do Emerson aqui era ruim com força, velho. Mas com força mesmo. Nossa senhora. Deus me livre. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Não sei se é a visão de vocês. A gente tá falando aí que os últimos 10 anos o Guarani acho que ganhou uns 2 derbys só, né? Eu tenho uma visão de que o Guarani ganhava derby porque tinha time melhor. O Guarani e a Ponte sempre era questão de superação. Vocês têm essa visão também ou me amplia aí o pensamento aí, por favor? Não, eu não. Eu achei que muitos derbys que o Guarani ganhou, o time da Ponte era melhor. Ó, Teve porque, derby que ó, o Guarani- 2009, na Série B, que a gente subiu, o Guarani tinha time melhor que a Ponte. O Guarani ganhou os 2 derbys. 2009? Era meio. Será que era equilibrado? Eu não lembro da Ponte ter pego pra brigar pelo Aquele acesso. time do 2009. Guarani deu muito certo, né, velho? Deu muito certo. Então, É, tinha um Vadão. o time não era bom, é que o time, o negócio. O negócio encaixou, né? Deu Cara. muito certo. Não era bom mesmo, não. Não era O bom, primeiro não. derby, Mas eu acho era né, pau a pau, né? Os times, né? É, 2009, sim, o primeiro foi mais sorte, com todo respeito, com aquele gol do Ah, Kaique. sim, foi. Você lembra, Sim. vai. Foi mais sorte do que qualquer coisa, velho. O bagulho ali foi, porra, ali. O segundo derby só deu o Guarani, mano. Só deu o Guarani o segundo derby. Ô, André, como que a bola fez na rede lá quando o Kaique chutou? Chua! Chua! O João tem uma história legal. Ô, Joãozinho, eu só vi o Chua, velho. Eu só vi o Chua, Mano, velho. eu lembro que foi um dos primeiros derbys que tinha um telão eletrônico lá, né? Aí eu tava na arquibancada, porra. Eu juro por Deus, mano. Tava lá embaixo, aí subi assim, falei, caralho. Aí o juiz apitou o jogo, eu, porra, vamos lá. Pumba, gol dos caras. Eu falei, puta que pariu. O João tem uma história legal no derby de 2012, pô, no Brinco. Semifinal. Aí, minha internet tá igual ao meu Aí, ó. time hoje, mano. O bagulho tá caindo toda hora. Eu falei. A internet tá igual ao meu time, tá caindo toda hora. Só pra completar. Aí eu olhei assim, cara, cheguei assim no gramado, olhei, mano, juro por Deus, eu tinha acabado de olhar, mano. Beleza, tomei uma água, agora que eu vi, só vi o Kaique pegando a bola assim, mano, pumba, e aquele goleiro mão de borboleta também, velho, o Gilson, mano, ô, tem um goleiro, o Gilson é pra fuder, né? Aí, gol do Guarani, eu falei, puta merda, e o gol, o derby com duas torcidas do era da rádio. hora, né, mano, porque torcida visitante, falei, puta, mano, que merda, né, eu olhei no placar, velho, 1-0, falei, meu Deus. Aí eu olhei pro meu pai e falei, mano, só faltava esse placar ficar assim até o final do jogo. Puta, não é que ficou até o final do jogo, mano. Falei, puta que merda, velho. Mas tá bom, Seguramos né? a casinha. Segurou a casinha total. Mas o time da Ponte, tô lembrando aqui, não era tão bom, não. Tinha Evando, 2009. Salvo engano, tinha Finazzi, Gilson, Márcio Mexerica. O time não era bom, não, velho. Márcio Mexerica tava na Ponte. Não era bom, não. Era um time bem abaixo mesmo. O Guarani tava bem mais encaixado. Nem, pra você ter uma ideia, nem lembro quem que era o técnico da Ponte em 2009. Faço a menor ideia. Não, mas o Guarani. Não era o Sérgio? Mas Não, se você. Jair Pisserni? Também não, né? Marco Aurélio? Marco Aurélio? Também não. Não, Brigatti? Não, Brigatti Não. também não. não. Não, então, ó, mas o Guarani também não tinha. É porque o Guarani deu certo com o Vadão, né? Porque pegou um amontoado do interior paulista. Ó, vem jogar, ó. Acho que o Dão
veio do Mirassol, o Isso. Bruno Aguiar também. Acho que era a dupla do Mirassol, né? Kaique, esses caras aí. É tudo revelação, assim. Na verdade, ninguém conhecia, né? Foi chegando, chegando, chegando. E, Quem era e Ney deu certo, né? Paraíba? Ney Paraíba, do Quem era Oeste. Ney Paraíba? Nossa. Não, o Ney Paraíba era tipo o Acorce hoje, né? É um garoto propaganda, né? Do Guarani, né? O Ney Paraíba. É porque é verdade, o Acorce é o garoto propaganda do Guarani, porque tudo que é camisa do Guarani, eles colocam o Pedro Acorce para apresentar. E o Ludic? E o Ludic. É quase a Ô, mesma Né, pessoa, né? eu ia perguntar um negócio para você. Referente, ele falou de goleiro. O Guarani tá passando uma dificuldade com o goleiro, né? O Mesquita caiu muito e o Rafael, eu acho ele um goleiro muito regular. Você que trabalhou dentro do Guarani, você acha que essa caída de goleiro passa pelo preparador de goleiro? Porque eu acho que mudou o preparador de goleiro, eu achei que os goleiros caíram demais o rendimento. Cara, eu não conheci o trabalho desse auxiliar, desse preparador de goleiros que está hoje. Quando eu saí, ainda era o Giba, que era o preparador, e ainda estava numa média ali, vamos dizer. Acho que, vamos dizer assim, que o Gabriel Mesquita ele entrou no time do Guarani, não é questão de sorte, foi mérito dele também, um baita de um goleiro, ele comprovou isso. Mas ele, como qualquer jogador, ele oscila. Teve ali seu momento no banco e tudo mais, aí entrou o Rafael, e a gente não teve a gente estava num padrão aqui, o Rafael chegou e não conseguiu superar as expectativas, né? E aí, tanto é que retornou o Gabriel Mesquita. E ele, sinceramente, ele não retornou o Gabriel Mesquita que a gente conhecia. Que a gente Sim. conheceu. Ele está bem abaixo do que ele pode apresentar no gol do Guarani. No último jogo ele até ficou mais ligado, ele fez uma ótimas defesas também, mas no jogo que ele voltou, cara, tava um sono. Ele tirava a bola ia para trás. Isso mesmo. É falta de chacoalhão, na verdade. É igual pelo que eu vejo na rede social também, lá do lado da Ponte Preta, tem bastante crítica ao goleiro agora, né? Ó, falaram Acho aqui, que ele ó, pode que falar. na verdade o Narciso saiu, veio o Giba, e aí depois do Giba veio o Silvão na Austrália. É. Não, o Giba ele veio bem conceituado, né? Porque ele veio do esporte, né? Treinava o Magrão lá. Sim, foi goleiro do Foi Santos, verdade. goleiro do esporte. Verdade. Agora que a gente tá falando de goleiro, vamos falar um pouco do goleiro da rival, então? Que transmite confiança pra torcida. Tá sendo bastante criticado, né? Igor João. Vinhas, né? Igor Vinhas. Igor Vinhas. João, o convidado especial. Igor Vinhas. Tá. Cara, é que ninguém sabe o que acontece com o Ivan, né? A Ponte não. Ninguém. Eu não tenho. Ninguém. Era o pulso, mas ninguém machuca o pulso e fica 7 meses sem jogar futebol, né? Às vezes eu acho que o Ivan teve o braço amputado, ele perdeu a mão, perdeu o dedo, alguma coisa. Porque o cara deixou de ir pra nessa dúvida. Sério mesmo. E deixou de ir para Olimpíadas, cara. Deixou de ir para Olimpíadas. E ele ia, por incrível que pareça, se ele estivesse jogando, ele seria o goleiro, mano. Porque ninguém quis liberar goleiro, né? Então seria o Ivan. Cara, mas o Igor eu sempre achei. É muito engraçado porque recentemente todo mundo falava que os 5 goleiros da Ponte eram bons pra caramba. Era Ivan, era o Igor Vinhas, eram os da base. Sim. E cadê? Ó, o Ivan é bom. O Igor, mais ou menos. Achava ele melhor. É um bom reserva, né? Guilherme é bom. Um bom reserva. Jogou a Copa Paulista? O Guilherme foi o que jogou a Copa São Paulo lá, que defendeu o pênalti com o Santos lá e tal. Esse moleque é bom. O Luan jogou no Bragantino, é bom também. Mas agora o Igor tá falhando muito, que era cara. do Corinthians? O Igor tá falhando demais. E às vezes ele dá uns pega assim, mas ele falha muito. Então,
Ó, tá rodando aí, ó. É. Então, João, A minha internet tá igual Ó. o time, cara. tá complicado. Não tem Então, Tomara que o caia. time de vocês. Vou ficar até cair. Ô, Versão, vamos fazer um negócio assim. Então vamos falar o Guarani posição por posição, jogador por posição, para comparar com os jogadores da Ponte. Eu não conheço os Goleiro, jogadores da goleiro, Ponte, né? lateral. Não, eu falo. Mas vamos fazer aqui o bagulho. Eu falo. Gabriel Mesquita no gol e Igor Vinhas, né? Isso. É. Qual dos dois, né? É. Eu conheço pouco o Igor Vinhas, cara. Eu vejo poucos jogos dele. Cara, eu Cara, acho que... eu vou de Gabriel Mesquita. Eu também, até pela idade dele. Goleiro novo pra caramba. Igor É Vinhas é a empate, vantagem, tá? É empate, então? Acho que Gabriel. Não, é melhor. Não, quem é o melhor? É. Não, vamos votar no Igor Vinhas, vamos. Não, aqui não. Isso. Não vem Igor com Vinhas. essa ideia aí, não. Não, vamos votar no Igor Rafael Vinhas, vamos. Mesquita é bem melhor. É infinitamente melhor. Pega! Não, Pô, você já misturou o nome dos não. dois goleiros, velho. Rafael Mesquita. Rafael Mesquita. Não, Não, é que ele tá mano. querendo zicar os dois. Tá querendo zicar os dois já. Mano, Lateral Rafael direito. Mesquita é infinitamente melhor que o Ele tá zicando. Rafael Mesquita é infinitamente zicando. melhor, Eu cara. conheço. Eu conheço. Lateral direito. Cafu. Quem mais? Já Quem que que ninguém é? quer falar. Cafu. Ah, E do é o Guarani, nosso lateral direito. o nosso lateral direito é o Diogo Matheus. Diogo Matheus. Da Ponte é o grandioso Kevin. Que já Não, passou. o Diogo, verdade. eu sou Ah, mais o de Diogo Kevin. Matheus, cara. Não, sou mais Não, do eu Kevin. gosto mais de Diogo Matheus. Não, vocês estão zicando, mano. Não, vocês estão zicando, velho. Isso aí chama-se Não, zica Kevin, velho. reversa. Você fala que o outro é melhor pra... Não, mano. Não, para. Não, nesse aí eu voto. voto. O Matheus pior que o Kevin. Não tem como, mano. Nesse aí eu voto no Diogo Matheus, cara. Cara, eu gostava do Diogo Kevin. Matheus. Vocês vão me xingar, mas eu gostava, velho. Então, o Kevin ganhou. O Kevin ganhou. Kevin que deu aquele belo passe, aquela bela assistência Não, pra Diogo Bahia ou Matheus. CSA? Eu fui de Diogo Matheus, eu não fui de Kevin, não. Pelo amor de Deus. Kevin fraco. Fraquíssimo. Zaga. Então, anota aí, o Eldes. Deixa eu anotar aqui. Anote aí na sua papeleta. Anote. Olha aí, ó. Aí, ó. O Washington. Nossa, Palmeiras vai ficar bravo, hein? A Derbal tinha que vir tinha que treinar o Guarani pelo menos um jogo comemorativo, cara. Quem? Cara, mas esse negócio do Aderbal aí, eu conversei muito com o Eldes. Depois você conta a história, viu, Eldes, sobre o Aderbal aí. Tinha que vir pelo menos fazer um jogo comemorativo, cara. Porque, olha, eu vou te contar, esse negócio do Aderbal Holanda deu história, hein? Pera aí, gente, só um pouquinho. Aderbal Holanda. Olha, mas deu história, de viu? boa, velho. Eu falei com ele no Instagram. Ele falou assim, ó, chegou essa informação, mas não chegou proposta nenhuma. Dá um tiraram, mano. Aderbal Holanda. Meu Deus do céu. O cara tava tranquilão lá do tiozinho, velho. Com certeza ele tava com um alborão vermelho no bolso. Tem uma que ele tá com uísque, sentado na mesa tomando uísque. Ó, então no gol ficou Igor Vinhas, né? Igor Vinhas. Isso. Lateral direita, Kevin. O Iscão 12 Lateral anos. direito, Kevin. Beleza. Zaga. Thales e Carlão, no Guarani. Na ponte, Aldair. Fala de novo que travou. E Ednei.
Guarani, Carlão e Thales. Thales. Na ponte é o. Tem 3, né? A ponte vai com 3 zagueiros. Mas vou colocar Ednei. 2. Ednei e. Cleiton. Cara, eu não vou. Cleiton, vai. Cleilton, né? Não é Cleilton. Cleilton. Nossa. O Renato, não. Cleito. Ednei e Cleilton. Baita zaga. Ah, mano, vocês vão falar Baita zaga. da ponte, mano. Não, Acho que não, pela não, maioria não. dos votos Vocês aqui, estão falando Ednei, Eu Cleilton. votaria no Ednei também, porque o Ednei fez uma temporada boa no Cuiabá. A ponte é a lanterna do negócio. Vocês estavam falando que a zaga da ponte é melhor, cara. Não, mano. Ô Joãozinho. Ednei quase jogou no Guarani. Quase chegou no Guarani. Pegou aí no brinco de ouro, mas saiu. Ô Joãozinho, deixa eu falar um negócio pra você. É que o futebol brasileiro tá precisando de técnicos como a gente. Nós entendemos de futebol. É que esses caras aí que estão na beira do gramado não sabem usar as peças corretamente. Jogaram aonde? Né? Nós vemos talento em cada nome, Cleilton. entendeu? Sim. Cleilton. Se você vê talento no Juan Renato, velho, eu paro, mano. Ele não tem talento. Se tiver um time titular, eu vou escolher ele. Como que é? O Juan Renato? Juan Renato. É Juan com R ou com J? R. R, né? Já é um diferencial. Já é um diferencial. Já é algo novo, algo que não tem no futebol. Não tem. Lateral esquerda. Lateral esquerda. Rafael Lateral Santos. esquerda. Bidu. Bidu. Essa não tem jeito, tem que ser Bidu mesmo. Bidu. Acho que pela maioria dos votos. Vamos conhecer o lateral esquerdo da Ponte? Qual é o nome do lateral? Rafael Santos. O Rafael Santos, velho. Aqui, vovó do Velho. Não, eu não sabia que era o Rafael Santos. Veio pro Guarani. Para, não, mano. Olha só, velho. Tá vendo? Não, Bidu, O tanto de talento que a gente perdeu pra rival. Pois é. Você já, Bidu, né? infinitamente melhor. Por 3 votos a 1, Bidu. ficou. Qual é o nome do cara aí? Rafael Santos. Rafael Santos. O Rafael Santos estava jogando aonde? Veio de Ele onde? nem tava jogando e vocês estavam falando que o cara é bom, mano. O cara nem tava. Calma. Ele não Deixa ele estava mostrar o jogando. potencial dele. Calma. Que potência. Amanhã ele injusto. mostra, se Deus quiser. Próxima rodada, não amanhã? Não, Bidu, mano. Bidu é infinitamente melhor. Bidu amanhã ele vai. Mano, o bichão vai jogar demais, velho. Não Salve, pode sair Bidu. amanhã. Ah, não. Amanhã pode. Amanhã pode. Amanhã Amanhã tá pode. liberado. Ó, você que tá acompanhando a live aí, pode deixar seus comentários aí e ver se concorda com a gente. Meio campo, na volância. Rodrigo Andrade. Não, se E Bruno vocês não Silva. Então, preferem o Bruno Rodrigo Silva, né, Andrade, também. cara. Tem. Na ponte é Dauan. Bruno. Dauan. Não, eu não vou né? falar mais, não. Não, Não, mas sem dúvida. Não. A dupla de volante Não. do Guarani encaixou, mas o Dauan. É, o Dauan. Não, eu gosto não, do Dauan. falando na sério. moral, Bruno nessa eu Silva voto- e Dauan? Nessa eu voto no Dauan. Dauan. Não, aí é sério mesmo. Eu acho que no Dauan. assim, o Guarani tá vacilando muito do lado direito. E eu vi algumas falhas de posicionamento de defesa do Guarani, sabe? Em todos os gols do Guarani. Todos os gols. Mas quem tava jogando na direita do Guarani é um atacante. Então, mas ó, contra o Operário, o Guarani fez 5 e tomou 2 gols, né? E os 2 gols do Operário foram no lado direito. E foi bem em cima do Pablo e do Bruno Silva também. Sim. Ele sempre tava ali, ó, os dois juntos. Que no primeiro gol do Operário, o cara avançou, driblou, o Pablo cruzou na área, e aí o Bruno Silva tava perdido e deixou espaço livre. E o Operário fez o gol. E no Pablo, né?
Não, na verdade foi posicionamento mesmo. Ele deixou um buracão ali na entrada da área. O cara chegou sozinho e ficou perdido. Não sabia quem marcar. E no segundo gol do Operário. E aliás, no gol do CSA. Do CSA? É. Ou foi do. Não, foi um gol do Náutico. Que o Pablo. Que foi a saída de bola errada do Bruno Silva. Que Ah, gerou sim. lá o gol do. Então, o Pablo já tava lá na frente, cara. Ele já tava depois no meio de campo, velho. Ué, a bola nem saiu direito da defesa do Guarani, o cara já tá no ataque. Eu achei Ele que queria ele E fazer ia gol, eu. né? Ele é atacante. Potência. Eu sou a favor do Hã? Pablo jogar amanhã pra ele mostrar o Ele é potencial. atacante, você quer o quê? Pode ser que no segundo tempo ele entre de Olha, atacante, é. olha aqui no derby que a gente ganhou, o Pablo deu assistência, hein? Pode É. entrar, mano. Pablo joga demais, velho. Pablo jogando, você é louco. Joga demais. Tô falando que o Lucas e aqui a rapaziada, nós entendemos de futebol, nos posicionamentos. Cada um apontando o melhor da partida. É. E Rodrigo Andrade, Bruno Silva. O volante você é Dauan. Quem mais? Tá Opa. escondendo o jogo. Acabou. É, É, não quer passar a escalação, tá escondendo. tá Ele sobe em escondendo o cima do prédio. jogo. Mandar um abraço aqui, ó, pro Bruno Ramalho também, ó, acompanhando aqui, ó, diretamente de São Bernardo do Campo. Locatelli, aí o pessoal falou, Locatelli. Locatelli. Ramalho. Locatelli. Cara, e o que eu vejo de crítica ali em cima do Locatelli. Locatelli, hein? Nossa! Esse Locatelli é o que era da Chapecoense, não, né? É um molecão, né? E Acho que pra ele mim é. Quando Vinícius falam Locatelli, né? Locatelli, pra mim eu lembro o jogador da Itália. Deve ser bom. Locatelli. Olha o Locatelli. Não é não, Joãozinho? Eu acho que é da Itália esse cara aí. Locatelli. É bom, bom. Bom longe. Ele é bom longe do time. Longe do gramado. Longe do estádio. Deus me livre. É, e aí o nosso meio campo que é o grande mistério de amanhã, né? Andrigo, Regis. E aí, Paulinho? Como que você acha que joga amanhã? Acho que joga Amanhã com o joga só Regis, com o hein? Regis. Só com o Regis. também acho. Eu acho que o Andrigo nem joga amanhã. Vai ficar no banco. No Acho que banco vai só de pra dar uma banco. moral, mas eu acho que nem entra, viu? Hã? Você acha, João, que joga? O Andrigo? Não, não acho. Tá muito tempo fora, né? Perdeu sequência. Perdeu sequência. Só entra no É. segundo tempo, assim, por sei lá, tiver ganhando o jogo, entra. Né? Segundo tempo, provavelmente o Guarani vai estar ganhando. Então, acho que Olha lá, aí ele olha lá, pode olha lá, entrar. olha lá. Ainda bem que você falou primeiro, né? Porque eu já ia meter essa. Quando o Guarani estiver ganhando 3-1, aí é bom colocar ele do jogo. Né? Não vai falar nada. Não vai falar nada. Ó, Continua. o Cremasco tá falando aqui, o melhor volante que a Ponte tinha era o Barreto. Tinha ótimas inversões e visão de jogo. E não, e o cara que foi pra Ferroviária, não, aqui Zanocelo. acho que Zanocelo. Zanocelo. que agora foi pro Santos, né? A Ponte tá tentando contratar o Ralf, não tá? Espero que esteja só tentando, mano. Pelo amor de Deus. Que Espero que isso. não Ah, mas esteja ele tem. tentando. Ah, eu não acho ele tão ruim. Eu acho que tem lenha pra queimar ainda. O Cambuí agradece. Eu prefiro o Dawan, não sei. O Ralph vai parecer aquele cara que vem e todo mundo sabe que não vai dar certo, mas já teve umas peças assim no Guarani também que vem e fala, meu, não vai dar certo. E não sei. Não sei se eu acho que o Rodrigão foi uma boa contratação. Eu gosto do Rodrigão. Agora o Ralph. Não, e o Rodrigão no cruzamento lá do Cruzeiro, né? A bola já encontrou ele, né? Aquele
não aproveitou Cabeceou. bem, né? Venceu errado. Mas tava lá, né? Que Tá. continua assim. Assim, o Guarani já cogitou ele, né, diversas vezes. Já. Uhum. Hoje eu não acho que ele é um bom jogador para o Guarani, né? Se o Guarani tivesse em busca dele. Acho que ele ainda tá um pouquinho fora de forma. E, e o Lucão, né, que é o nosso outro pesadão, né? Já pensou, Lucão e Rodrigão? Nossa, o Lucão abriu um espacato contra o CSA, meu amigo. O cara tava pesado, mano, naquele jogo contra o Mano, ele CSA. fez vários buracos lá no gramado lá. Vocês viram? Fez. Você é louco, mano. O cara tá pesado demais, velho. Cada Pesado demais. toque era uma enxadada, velho. É, isso mesmo. Mas é bom. Puta É, golaço que ele fez contra o Operário, aliás. Puta golaço. João e Moisés, amanhã vai pro combate ou não, hein? Já travou. travou. É porque ele tá pensando. Olha lá. Ele sai preocupado e volta preocupado. De novo aí. Ele não ouviu, eu acho. Acho que ele não ouviu. Moisés, amanhã Alô? joga ou não, hein, Vamos João? começar. Fala de novo, por favor. Moisés. Moisés. Vai jogar? Ah, eu acho que vai, mano. Esse Eu acho que o mistério eu Moisés conheço. joga Esse assim. mistério eu conheço. Isso aí tá com mistério de derby. Esse negócio de sentir o posterior da coxa, manja. O cara saiu pra Filtração e vai. descansar um pouco. Vai jogar. Eu acho que o Moisés joga. Acho que o ataque da Ponte amanhã é Moisés e Veras. Esse é o ataque da Ponte. Moisés e João Veras. Rodrigão no segundo tempo. Agora, pelo menos eu acho, né? Minha opinião, acho que o Moisés joga. Nossa. Opa! Tá sabendo O de Moisés algo? aqui é? Fala alguma Moisés coisa? joga fácil, pai. Não, papi, todo mundo sabe que o Moisés, mano, isso aí é muito cara de negócio de derby, Lógico. manja. Todo mundo sabe que o cara vai jogar. E o Paulo Sérgio saiu fora, né? Saiu. Já foi Operário? pro Operário, né? Operário. Operário. Acho Tá igual o que time. não aguenta. Tá igual. O Paulo Sérgio não Ele tá aguentou a dando migué porque pressão. daqui a pouco ele vai pro Corujão. Daqui a pouco tem Corujão. Corujão do Derby, Corujão. Não, no Macaquete. a minha internet para Instagram, ela é boa em tudo. Mas eu não sei se é o meu celular ou a internet, entendeu? Eu também sofria no MacaCast para fazer live, a galera tá ligada aí, que tem um monte de gente aqui. Mano, nossa, meu celular para Instagram é horrível, mano. Ele trava mais que o time da Ponte no segundo tempo, cara. O negócio é embaçado mesmo. Não sei o que é, não. Não, o meu celular, o problema é baixar imagens do Guarani, sabe? É muito pesado, sabe? Guarani, sabe? Muito pesado. Demo- Demora muito pra baixar, velho. Ah, Parece para, internet de escada, velho. Não. Para. Tô falando, querido. Ó, Paulinho, palpite pra amanhã. Tem zica reversa. Já pode falar já? Já? 2-0. E ó, o André, mano. O André tá suando, velho. Ó. Agora travou o do Paulinho. Ó. Não. Não, 2-0. 2-0? 2-0 Guarani? Ih, travou. Ô, André, Travou. travou, velho. Olha lá, sentiu, mano. Olha lá, Ai, zica reversa isso aí. jogou a zica pra cima, hein, João? Caramba, olha. Jogou a zica. Só jogou e deixou ar. Passou a bola. Andrezinho, que tá suando aí, ó. Tem que Ô, falar o André, certo. agora os dois, cara. Tem que falar o certo mesmo? Ó, o Paulinho saiu. Tem que falar Ele saiu certo. com um palpite de 2-0. Placar certo?
Se é que vocês me entendem, 2-1 associação. 2x1 associação. Ah, para, 2x1 André. associação. Ah, vai dormir, André Albuquerque. Vai dormir, papito. Para com essas ideias. 2x1. Pô, eu fiz Não, aposta não, até com não, minha não. Isso aí namorada, é velho. zica reversa, esse cara, mano. Não, ele não tá falando sério, tio. Não, Alisson, Não, pô, tá falando sério não, aí. Tô fala falando, pra entenda Caio, como não queira. tem essa ideia, não. Entenda como queira. Não, não tá, mano. Não, aqui é. Aqui Não, é para. canal sério, velho. Que mané 2x1. Nós sabemos de É o você. jornalista. Dá seu palpite aí, João, vai. Meu placar. Quer que eu falo? Pois não. Tá liberado? Meu placar eu falei na rádio hoje, hein? 2x1 pra Ponte. Sem zica reversa. Ponte ganha o jogo. 2x1 pra Ponte. É isso Todo aí. mundo sabe que você é super bugre, velho. 2x1. Até travou. É, Joãozinho. Eu acho que. Peraí, deixa. Ele tem que me ouvir. Ah, tá, voltou. Eu acho que vai ser. Ô, André, sabe aqueles derby lá de 3x1, sabe? Acho que vai ser Sofri. 3x1 pra Ponte. É, Mano, não adianta ser zicar, mano. Ponte vai ganhar 2x1 3x1. derby sem zica reversa. Eu falei a mesma coisa, João. Confia. Sem zica reversa. Confia. Não, você tá me copiando, Papito. Você não vem com Eu essas falei ideias, você tá me primeiro. Eu falei copiando. primeiro. Não, você tá me copiando, mano. Você tá me copiando. Ponte ganha 2x1. Vamos ver amanhã esse grande derby. Olá lá. Gente, já tá quase chegando aqui a meia-noite e o Joãozinho vai participar aí do MacaCast, né? Cara, Vou invadir. quero aí agradecer aí a participação de todos vocês, né? Foi uma coisa assim, feita de última hora. Mandei uns zaps pro Paulinho, falei, Paulinho, vamos falar de derby, velho? Ele falou, vamos. Eu já entrei aí, o André apareceu. Joãozinho aqui que nos acompanha também, velho. Humildade pura aí, com a gente também, respeito. Aqui a gente gosta da zoeira, né, velho? Da zoeira entre as torcidas. Que se não é isso, cara, não ia existir derby, não ia ter graça o futebol, né? Então, quero agradecer aí a sua presença, João. E uma honra, cara, ter recebido você aqui. Tamo junto. Amanhã te espero na Central AM. O Eldes vai estar amanhã na Central, a partir das 3 e pouquinho da tarde, 3h20. E é isso, gente. Apesar, curto muito aqui o versão bugrina. E puta página da hora. Melhor página do Guarani. E Aí, não vou falar o que eu travou. queria falar, porque senão eu vou criar discórdia. Mas Pô, a hora que ele vai falar a coisa mais importante, trava, velho. Não, João, travou, velho. Travou. Fala de novo. Fala de novo. Até saiu. Pô, aí, ó. Aí, ó. Até André, saiu. cara. Até saiu, mas deu pra entender. Caralho, velho. Paulinho tá entrando aqui, ó. Olha, eu vou te contar esse negócio de falar resultado aí. Você viu o que aconteceu, né? Deu zica. Você falou pro Guarani? Mano. Caiu todo mundo. Ô, Paulinho, deu 3. O placar geral aqui deu 3 votos pra Ponte e 1 pro Guarani. De vitória. Tá? Ainda bem que todo mundo é pé frio aqui, né? Todo mundo erra placar aqui, né? Cara, sem brincadeira. Não é isso, eu tava zoando aqui, mas toda vez que eu falo uma coisa, acontece ao contrário. Nossa senhora. Por isso que eu tô falando, amanhã 2x1 pra associação, velho. E vai Guarani pra cima dela. Que assim Olha, seja, foguinho na live, hein? Foguinho. Vamos aproveitar aqui e chamar o Giovanni. Nossa. Será que o Joãozinho vai voltar ainda, velho? Eu acho que não, que ele já vai entrar no MacaCast. Vamos chamar o Giovanni aqui e ver se ele... Versão. Eu tava falando com o André, referente ao caso do Aderbal Lena. Você falou com o Aderbal Lena, não falou?
Meu Deus. Quem? O André ou eu? Não, você. Eu não. Falei não, velho. Não falou com a Dermaulana? Não, falei não. Alguém tá usando meu nome e eu não tô sabendo? Não, tô perguntando. Ó, vou chamar o Hugo aqui, velho. Ah, agora o Zona Bonita falou que vai colocar uma camisa. Tá de pijama, agora vai colocar a camisa do Guarani. Eu chamei o Hugo aqui, velho. Eu chamei o Hugo aqui. Quero ver se vai entrar. Pera aí. Vai focar também. Não, ele tinha pedido aqui no começo, Tá na cheio hora do de, João. tá cheio Ué, de entrosa na eu, Hugo. não, tá dizendo aqui, somente 3 convidados podem entrar na sua sala. É. Aí, ó. Ô, Bom dia, tudo bem? Huga! E aí, mano, Salve, salve, Hugo. de boas? Cara, de boas aí? Você tá Tava, encaixaçado ou é com sono mesmo, velho? tava deitado já. Ah, Mas tá de como é que boa. você consegue dormir, velho, antes da meia-noite, velho? Um dia desse aí? Mano, eu não sei também, acho que é. Acho que é a adrenalina que faz nós ter sono, mano, sei lá. Mas eu não consigo dormir direito, não. Ah, Não consigo, não durmo nada. Cara, Eu sei que. eu falei, ah, diz aí. Essa cara, essa risada do André aí, mano, é. Eu sei como que é a noite do Derby. Ai, caralho. Fala, Eldão, fala aí. Ai, velho. Não, eu falei pra minha esposa hoje, eu falei assim, mano, eu vou dormir antes da meia-noite hoje. Porque ultimamente eu tenho dormido 2 horas da manhã, né? Aí eu tava querendo dormir antes da meia-noite pra acordar cedo amanhã, né? Já tá pra aproveitar o máximo do dia, né? Uhum. Mas eu acho que eu vou dormir tarde e acordar cedo, então. Vamos fazer a live igual dos caras aqui, ó. Vamos ficar a noite inteira aqui falando. já quieto isso daí, Nossa, você velho. tá louco. Não tem celular que aguente o negócio aqui. Já quieto isso daí, velho. Não inventa É moda. o que, Hugo? Noite inteira. Eu e o André vamos ficar aqui a noite inteira falando. Ah, filho. Acabou aqui, é Não, eu só. vou deitar, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deitar, vou deixar aqui o negócio aqui, ó. Aí Depois você aparece um volta, nego né? aqui, ó. É, depois eu Depois vai. volto, ô, bom dia, Já foi. café da manhã aqui. Ah, É, mano, e é aí, foda. Hugão, qual é a expectativa amanhã, velho? Expectativa zero. Tô Zero? falando, velho. Aí, Eu tô Mano, falando, velho. não, eu tava vendo a live inteira aqui, ó, de vocês falando, o Joãozinho falando. É, mano, sei lá, parece que esse jogo tá estranho, mano, sei lá. Não sei explicar, manja. Não Tá tem diferente. não sei, mano, até o último que nós jogou no Paulistão tava ainda meio de boa, assim, tipo, um clima da hora e tal, mas agora, não sei, mano, não tem explicação. não, essa semana, velho, os grupos tudo morto, né? Tudo Ninguém morto, fala mano. nada, velho. Hoje, mano, hoje o grupo não mandou nada, mano, não falou nada no bagulho, eu fiquei abismado. Eu falei, mano, sem noção nenhuma, nem parece que é derby, mano. Nem parece, sei lá. Não, eu tava falando pro André que os nossos grupos parecem as mulheres num salão de beleza, né? Que não para de falar, né, velho? É, E o dia essa inteiro, semana, mano. velho, o dia todo, mano, falando, e caça assunto. Agora a gente tem um monte de coisa pra falar de derby e ninguém fala nada, velho. Ninguém fala Pessoal nada, todo, mano. pessoal É todo no foda. silêncio. Ó, o Bugrecast mandando um abraço aí. Um salve. Quem que tá aí? É o Trentin? É o Leozinho, Quem que tá online aí? é o Ah, os mestre caras da Léo, hora. É o Léo? é o Leozinho que cuida aí. Não, e quem ia entrar agora era o Zona Bugrina, né? Só que aí ele foi pegar uma camisa e perdeu o Ah, espaço. Ele tá alcoolizado. não. Ele deve estar alcoolizado. Giovanni é desvalorizado, tá fora do mercado. Giovanni tá fora do mercado. Não, ele deve estar alcoolizado, velho. Vamos manter o nível. É, Vou manter o nível
páginas boas, né? Páginas da hora. Raiz! Hugo, você conhece o Paulinho? Não, não Já conheci ouviu o falar no Paulinho, Paulinho? mano. Não. O Paulinho é Acho uma que não. lenda, velho, do Guarani. Paulinho é uma lenda, cara. Ele é o mestre Paulinho, né, Paulinho? Eu tava lembrando umas histórias, viu? Hã? No aeroporto lá, indo pra Arapiraca lá, e vocês. Nossa. Não, esse eu não tava, não. Você não tava? Não, tava, não. Tava o Viana, né? Tava o Viana, o Ramalho. E o Oberdan. Eles foram para esse jogo ainda, né? E depois voltaram no mesmo voo com quem? Adivinha? Anailson Neves. Exatamente. Nossa, Deus me livre. Mas é uma merda, né? Você perde o jogo e ainda voltar no mesmo voo com o O Bruno Anailson Ramalho Neves. tava lá. Nossa. Não, ô Hugo, Ah, eu sou de São Paulo, né? Capital, né? O Paulinho aham. também de São Paulo. O André é Jundiaí, né? Uma escola em São Paulo aí. Então, nessa época aí. E vamos manter o segredo dos outros grupos, né, André? Que rola dos outros grupos lá. O André eu conheci ele voltando para São Paulo. Eu tava voltando do jogo do Guarani, ele tava na rodoviária. Nossa. Voltando para São Paulo. Foi. Aí, Você com seu irmão? Era Tava com seu meu irmão? irmão. Seu primo? Quem que... Era depois. Seu irmão, né? Acho que. Era um jogo da Série C, se eu não me engano. Faz tempo isso aí. Faz tempo. Entrando no Cometão. então, Isso mesmo. o Hugo, Da hora. aí o Guarani ia viajar para Arapiraca, né? Na decisão lá da Série C, para subir e tal. Aí os moleques saíram de São Paulo, velho. Foi até Guarulhos para prestigiar o time na viagem. Foi Mano, mesmo. os moleques é louco, velho. Os caras sem E noção, quase que mano. perdeu o voo ainda, né? Chegou no finalzinho lá. Os caras chegando assim, empurrando a Cinco mala. pessoas lá. Mano. A gente velho, é mas... retardado, mano. A gente já fez uns bagulho. Não, eu tinha. Quando o Guarani jogou lá no Rio, lá no Maracanã em 2009, eu tinha 20 anos. Foi a primeira vez que eu fui num jogo fora de casa, mano. Quase que minha mãe me matou, isso porque eu já tinha 20 anos. Fi, nós faz uns bagulho, nós é retardado, mano. Nós já fez uns bagulho. Hoje em dia eu não faço mais, mas nossa, mano, nós já fez uns bagulho pelo Guarani, nem falo nada. O André é doidão aí também, mano. Tipo, sair aqui de São Paulo, pegar o trem, descer em Até Jundiaí para ir para Jundiaí, Campinas. Mano, Ixi, Nossa Senhora! E depois na volta, meu Deus, já cansado, tem que pegar o trem de novo. E o trem, aquele pau velho lá. agora mudou, Nossa. agora mudou. Mudou? Agora tá Agora é o direto, trem bom né? agora? É direto. Não tem que parar É direto? Não tem que parar em Francisco Borato? Isso. Não tem mais Tá pegando Tem que fazer uma. Faz uma Não audiação. tem Ele mais. tá pegando Fica o trem direto. lá que a Dilma prometeu lá, vai até Campinas, direto. Não, Dória também o trem prometeu rápido esse lá. trem aí. Prometeu E pra aí, Olimpíada, gente, né? meia-noite. Queria, Meia-noite, queria ver o jogo do Guarani, não tinha dinheiro, tinha que ir de trem. Daí fazia a baldeação, ia até Jundiaí, de Jundiaí pegava um ônibus para Campinas, assistia o jogo, vinha embora. Nossa Senhora, nunca mais. gente, pegue seu copo com água e vamos começar a oração do derby. Pera aí, rapidinho, então. Pera aí. Pega lá. Vai lá, André. O André, ele vai pegar um copo de pinga, velho. Ai, Certeza. caralho. Pode ser uma latinha de cerveja? Pode ser também. Porque tem água, né? Na cerveja, Então tá não bom, tem? então eu vou pegar. Tem. Na composição. Na composição tem Mano, só cabe 4 pessoas aqui de uma vez? só, velho. Infelizmente. Ah, hein? entendi. Que bosta. E, Senão antes, dava pra colocar o Giovanni que tá chorando aí. Giovanni, velho. Ô, Giovanni, logo você entra aí, velho. Daqui a Você pouco eu vou aguentar. dormir e você entra, Giovanni. Isso. Tá aqui. Olha. Olha, e trouxe mesmo, velho. O André tá bebendo no meio do caminho, cômodo Vai chegar pequeno, sem e ainda água se já. perdeu, velho. E ainda se perdeu. Ah, é o Ramalho. Balado que tá. Olha. É o Bauab, é?
Giovanni tá num date. Giovanni's É. date. Inverter os papéis, né? Agora é o... Ó, vamos lá. Nossa. Vamos lá. Pera aí, deixa eu começar, tá? É porque eu nunca fiz isso. Em rede nacional. Nunca fiz isso. Vai. Senhor Carlos Alberto Silva. Giba. Flamarion. Carbone. Todos os nossos Vadão. professores. Vadão, professor Vadão. Todos os nossos queridíssimos que se foram e que hoje estão no céu. Que ilumine esses jogadores aí que estão embaixo, né? E que o nosso digníssimo técnico Daniel Paulista tenha a mesma inspiração de vocês quando dirigiram o Guarani. E que nesse jogo vença o melhor. É nóis. Nós. Amém. Amém. Ó, o André já caiu duro. Chama o Bauab aí. Deixa eu ver aqui. André. Poxa. E André, agora você vai esperar aí, André. Se fodeu. André caiu e já pediu a solicitação aqui. Ô, rapaz! Olha o Bauab aí, velho. O menino dos dates chegou. Mano, Pô, tô com perigoso 500 isso aí, hein? agasalhos aqui. Perigoso. E aí, mano? Como que você tá? E aí? Ah, tô na ansiedade, né? Rinite psicológica bateu aqui agora. É Covid isso aí, mano. Sai fora. Pô, mas não tinha outro dia pra pegar isso, né, velho? Pois é, mano. Podia ser segunda? Não, mas pelo menos eu tive uma revelação, tá? De quanto vai ser o qual é? jogo amanhã. Ixi. Ai, meu Deus do céu. Ixi. Fala pra nós. Amanhã é 2-1, eu sei até quem vai fazer os gols. Não, Caralho. não fala. Não Ah. fala. Não, você... Não é pra falar, Edu? não fala. Não vai falar. Escreve só num papel. Escreve, guarda Fechou. Guarda. e abre depois do jogo. E abre na live pós-derby. Isso. Nós vai estar bem. Pode Nossa, ser? mano. Se nós ganhar o jogo amanhã na live pós-derby, eu não vou entrar, não. Vou estar bem louco. Lá na frente do brinco. É essa a pegada, né? É essa a pegada. Não, eu entro. Ô, Eldis, eu entro lá Oi. na frente do brinco. Manda Na o frente do convite que eu entro brinco? lá do brinco. Mano, eu gosto assim de imagens exclusivas, velho. Imagens ao vivo, ao vivaço. Ao vivo. Lá de Se o cima do Guarani ganhar, os tobogã. Eu caras vão quero. fazer o Andrade e o Bidu saindo soco ao vivo lá. Olha 5 aí. minutos sem perder a amizade, né? Sem perder a amizade, Porque né? Depois dá um abraço na coletiva. Pois é. Porque naquele jogo lá foi 30 segundos perdendo a amizade, né? Depois teve que pagar com cesta básica, né? No sexto. E aí, vocês acham que o Ronaldo Alves vai pro jogo amanhã? Foi inscrito? Eu acho que não, Não. velho. Será que entra? Acho que não, né? Zagueiro. Não. Cara, É capaz que ele improvise o índio e não coloca o cara. Certeza. ó, E o Andrigo, mano? O Andrigo não tem condição ainda, né? Eu acho que vai Vai ficar pro no banco banco, vai também. pro banco. Acho que ele entra no segundo tempo, dependendo do resultado, assim. Se tiver ganhando, ele Ah, entra. já tiver vai estar um 5-0 pra nós já, tá de boa pra colocar ele. Ai, zica pra lá, filho, sabe? eu acho mano. que o Andrigo não joga. Eu acho que ele não entra também, não. Eu acho que ele não entra. Teve um derby aí Então, o que é o. que foi maior expectativa de que o cara ia jogar. Eu acho que era o Bruno Sávio, né? Tava expectativa até o último minuto de jogar e acabou não jogando, né? Ah, mano, o Bruno sabe, derby não combina, né? Pô, pra botar Então, expectativa no Bruno Sávio, Vamos ver se ele não vai se machucar no aquecimento dessa vez. né? Ele falou que vai meter gol. Vai que ele tá assistindo aqui. Ele não me bloqueou, às vezes ele tá assistindo aqui, ó. Ele Não, falou que vai Salve, meter Bruno gol. Sávio. Eu sou fã do Bruno Sávio, velho.
Eu vou até tatuar aqui, ó. Bruno Sávio aqui, ó. Se você quiser aqui, ó. Agora. Na caneta azul aqui, ó. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo aqui, ó. É, tudo por Bruno Sávio. 11. PS 11. Não, então, sem zica reversa aí. Não, desculpa aí. Primeiro vamos falar do Ronaldo. A torcida do Náutico deu umas criticadas nele aí, né? Tava dizendo que ele tava muito lento. Mas Eles assim, ele é destacaram o ídolo lá, né? profissionalismo deles, pelo menos, né, Aldão? É. Isso foi bom. Mas teve muita gente que elogiou também, É. viu? Falou que ele foi artilheiro no campeonato aí, sendo zagueiro. Teve um campeonato pernambucano que ele foi artilheiro do campeonato. Você vê o nível do campeonato, hein? Pra você ver o nível do. Ué, o zagueiro do foi campeonato. artilheiro, né? Mano, Pô, eu acho que foi uma boa contratação, sim, viu, Aldão? Eu acho que, primeiro que a gente precisava por questão de elenco, a gente tem muita pouca peça, Uhum. e ele parece que vai agregar muito em questão de liderança, né? Que o cara é um experiente líder. Eu acho que para compor elenco vai ser uma boa. é bom, Só né? que assim, Que é Ele- Carlão, Thales, agora ele. E a É, Carla, Titi- né? mas assim, ele saiu de lá exatamente porque perdeu espaço no Náutico. Só que ele vai vir aqui Sim. e, por enquanto, ele não vai ter espaço, né? Ele não chega para ser titular, né? Não, Titular não. não. Agora, se tivesse contratado Carlão e Ronaldo juntos, aí Aí- era outra história. É. Porque, assim, Porque talvez, É. se tirasse antes, talvez o Carlão não seria titular. então, penso isso também. Assim, a zaga, Thales É que e... o Carlão é bem versátil, viu? Porque o Carlão também joga de volante. Ele veio da base do Corinthians e ele jogava de volante também. volante também. também. Então, O Carlão é de São Paulo, ele é da Zona Leste. Zona Leste, né? É. Você já tombou com ele aí, Paulinho? Na Zona Leste? Meu tio conhece bem ele. É. Mas quando ele era mais novo, né? Ele era um pouquinho baladeiro. Ah, Mas, então seu tio ia dar balada, mas ele era mais velho. novo, né? Mas agora eu acho que ele tá amadurecido, não sei se ele casou e tal. Aí. Bota o Léo aí na live, Aldão. O Nação caiu, aí você sabe, né? Entra outro jogador, né? Vamos ver quem é o jogador que vai entrar agora. Mano. Bugricast Instituição. recusou. Ixi. É porque tá sem a camisa do Guarani também. Ah, Tá olha indo lá que correndo Jesus. lá. Bota um torcedor Pra aí, buscar. ó. Um qualquer aí. Bota aí. Torcedor aqui. Ó, tem um cara que fez a solicitação aqui, João Oliver. Boa. Às vezes os caras pedem solicitação e nem sabem que pra que serve, né? Essa função, né? Aí, vamos ver. Opa! Salve. O Gricast tá carregando ainda. Aí recusa, né? O Bugricast não consegue entrar agora. Tá apagando as velas lá da oração lá da meia-noite. Nossa, E agora que eu vi. moiou aqui. E aí, mano? Suave? Bom, agora que eu vi, tô sem camiseta. Agora que eu vi que tô jogando um fifinho aqui antigo. Ixi. Ó, eu tô vendo só o telhado, velho. Pera aí, tirar um pause aqui no grupo. E aí? E aí, Caraca, E aí? qual a sua expectativa aí pro jogo? Nossa, sem palavras, medo. Você tá com medo? Um pouco. Nossa. O Guarani sabe como que é. Mas tá bem. Nós sabemos. Nós Mas tá sabemos bem. como é que é. A situação Do triste. nada dá uma recaída aí. O que você tá fazendo acordado até agora? Ó, dá um link. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Opa, aqui, ó.
dos antigos, 13. Só quem lembra tem. Sim. Eu não tô. Eu não costumo jogar esses jogos de futebol porque nunca tenho Guarani. Então, Ah, eu jogo no mobile. No mobile eu tenho o time do Guarani lá, mas sei que comanda lá o jogador. E o é um Palmeiras. mercado que o Guarani precisa explorar também, né? É um mercado de games, né? O Guarani precisa. Não poderia ter uma equipe de Free Fire, uma equipe desses jogos de Ah, atualidade, né? acho que no PES tem Ah, tem um Insta uma aqui do equipe. Guarani que joga Tem uma no equipe de PES. PES, acho. Ah, é, tem? Tem, Tá jogando Paulistão, né? isso. E tá bem? Tá bem no Paulistão? Nunca Cara, vi, mano. Faz tempo que eu não assisto. cara, parece que tomou uma goleada aí na última rodada aí. Ei, caçamba! Ei, você se mantém. Não tem rebaixamento, não, né? Tem. O nome da liga É, da segunda divisão é Nintendo. Ser rebaixado do PES é pro Nintendo. A terceira é o quê? Bomba Pet. Sei lá, velho. Eu nem jogo essas coisas aí. Eu só jogo do celular mesmo. E aí, João? Quanto que vai ser amanhã? Mano, Hoje, né? Hoje. eu chuto 12-0 fácil, tô brincando. Eu Não, falei chuto uns 1-0. 1-0? Aquele 1-0 no último tempo, assim, nos acréscimos, igual aconteceu com o Sport. Lembra? Nos acréscimos. Gol do índio de bicicleta, nos acréscimos. Será? Não, índio não, pelo amor de Deus. Muito não sufoco. é o destino. O índio fazer gol. Ah, eu me jogo aqui do prédio, vai. É tanta certeza que eu sei que ele não vai fazer gol, porque eu me jogo daqui. Nossa, Ó, mano. o Hugo caiu que a energia caiu lá, velho. Tá tudo caindo, velho. Cruzamento do Tony, índio de bicicleta. Esse é o. Nossa senhora. Não, se o cara fizer um gol de bicicleta, pode pôr na história do derby aí. Mais uma pra conta. Tá maluco. Põe no DVD. Agora põe no DVD, né? Virou moda colocar no DVD. Põe no Verdade. DVD os lances do videogame aí também. Mano, João, você quer deixar um salve aí pra torcida? Mano, salve rapaziada do Bugrina. Tamo junto. Daquele jeito. E vamos Guarani, né? Vai assistir o jogo aonde? Em casa? Em casa. Ou eu acho que eu vou estar lá na casa da minha avó. Acho que eu vou ver algum site aqui. Né? Aquele site pirata que você encontra de tudo. Aí eu vou ver se tem Não, cara, um site aqui. você não faz essas coisas não, velho. Isso é errado. Ó, o Valber Errado. deixou um comentário aqui na live. Aquele fute. Valber. Assiste no versão Bugrina. Assiste ao vivo no Isso. versão Bugrina. Os comentários. Pode ser. Ô, João, te agradeço aí, viu? Vale. Pela participação, Tamo hein? junto, mano. Daquele nóis, jeito, irmão. Qualquer coisa, Falou, João. só chamar de novo. Esse Falou, dia eu João. fiquei pensando. Falei assim, mano, imagina que da hora fazer tipo uma live. Do nada eu fiquei pensando esses dias. Tava lá jogando de novo aqui, pensando em coisa aleatória. Aí fiquei pensando, mano, imagina, do nada eu entrar na versão Bugrina. Do nada eu fiquei pensando nisso. Uma aleatória. Agora só falta mano. completar com um bom jogo, né? No derby agora. Um bom jogo. Se Deus Vamos quiser. que vamos, né? Vamos que Daquele vamos. jeito. Aí, João, manda um abraço pro Valbinho aí, que ele deixou um comentário aí. Valbinho, ô Valbinho, um abraço, um salve. Beleza, irmão. Valeu, viu? Abraço. Valeu, tamo junto. É nóis. Alô. Vamos tentar chamar o Valber então, né? Já que ele tá aqui. Tá online ainda? Tá. Ô, Valber. Ô, Valber, Aparece aceita aí. Por favor. Valber, zagueiro? Valber zagueira.
conhecido como Valbin, para os mais íntimos. Vamos ver. Pode vir até com a camisa do Cuiabá, o Valbin. Nós deixa. Deixa eu ver. É verde? Agora são meia-noite e 16. Meia-noite e Meia-noite e 16. É. Pera aí, que... Já pode começar a falar mal já da diretoria do Guarani, já? Não, pô. Isso aí é só... só depois do... É só depois da uma? Não. Só depois da última rodada. Porque... vai que sobe, né? Não é? Ah, é verdade. Não é? Aí tem que falar, não, tá tudo certo, realmente, o trabalho foi bem Foi feito. bem feito. Lembra lá naquela live lá que a gente falou? Eu falei. Que a gente falou. Ó, o Valber não pode participar. Beleza. André vai entrar de novo. Já tomou, já toda a cerveja que tinha. Ele tava com uma latinha na mão, já deve ter tomado a caixinha E inteira. aí? Já tomou toda a caixinha inteira já de cerveja, já, né? Não, a gente pediu a... A gente pediu A minha acabou, já. A gente pediu a água pra oração, ele foi olhar na latinha, quantos por cento de água tinha na latinha? Pô, o Falou, Fúria da Fúria começou a me ligar, pô. Ah, é? E aí? Novidades? Manda um salve pro Buscar. Não, e aqui também, eu tava falando com você, o pessoal do bingo perguntando se eu tava lá no bingo lá. Não, velho. Porra, velho. Ó, o cara falou o bagulho do IPTV, coisa errada, entendeu? Aí agora você fala de bingo, velho, vai todo mundo preso nessa live, velho. Entendeu? Você é louco. Ô, André, vai dormir que horas hoje, hein? Que jeito que dorme. Quero saber uma coisa só do Bauab. Qual que é a dica do dia pro date? Hoje tem que perguntar pro Giovanni. Inclusive, o cara tá assistindo a live do lado da mina. Que isso? Não. A pergunta foi aqui, ó. Não passa pro cara, velho. Sai fora, sai fora. Foco é outro. Que agora é a hora da responsabilidade, entendeu? Agora o papo é reto, é derby, entendeu? É isso aí, eu não. Deixou de ser o menino Bauab, agora é o adulto Bauab, assunto sério. O famoso bigode futsal. Eu tô devendo um fardo pro André, viu? Só pra... É mesmo? Qual que foi a aposta? Não teve aposta não. É de reconhecimento. Ah, de reconhecer. Ele superou suas estatísticas, foi? O menino Nada, ia ser preso, me salvou de um BO. Me salvou de um... Ah, salvou de um BO. Depois a gente precisa saber disso aí direitinho. Você deve imaginar. É, né? Ô, Bauab. Você tem quantos anos, velho? 19, é? Tenho 19, Adão. 19. Então você não conhece o Paulinho? Pô, conheço do Facebook. Olha. Facebook, chamou de corneteiro. Corneteiro. Não, mas isso aí é desde o tempo do Orkut, filho. Corneteiro. O Paulinho é um dos que fica lá comentando foto do Palmeirão derrubando o brinco lá de foto. Mas quem posta essas fotos é o Maurício, o grande Maurício. Maurício. O Maurício toma penalidade todo dia no Facebook. Toma penalidade de 30 dias, volta em um e toma mais 30. 30 dias. Aí ele vai e toma mais 30. Daí ele vai lá e posta o Palmeirão de novo e toma mais 30. É a felicidade dele. Facebook é só relíquia. É só as resenhas. Mas o Facebook já era. Não, mas antes tá legal. Tá bom. O Bauab. Valeu, não. O Paulinho, cara, ele é um grande amigo meu, né? É um cara assim que eu considero pra caramba, velho. E a gente é de São Paulo, né? São Paulo capital. E eu tava falando aqui no começo, né? São Paulo interior, hein? São Paulo capital. E eu falava assim, quando tinha jogo na capital, eu chegava com 2 horas de antecedência pro jogo começar, né? Quase não ia em jogo, né? Então eu queria aproveitar ao máximo, né?
E aí eu achava que eu era o primeiro na arquibancada. Quando eu entrava, tava lá o Messi e o Paulinho xingando lá todo mundo, velho. Então, Ô, bom, eu tava lembrando um jogo que. Não me lembro o ano, agora não me pergunta. Guarani São Caetano, né? Que nós ia muito para o Anacleto Campanella. é, Teve um jogo que eu cheguei cedo. E abriram bem cedo o portão. Eu cheguei lá, eu sentei na arquibancada, só tinha eu. O polícia chegou do meu lado e falou: caramba, só vai ter você de torcedor. Eu vou ter que sentar aí com você pra torcer. olha só, Eu falei: não, o pessoal vai chegar. Aí, tipo, faltando meia hora pra chegar e só eu lá. Aí ele: mano, só tem você que torce pro Guarani. Eu: não, o pessoal vai chegar. Aí, graças a Deus, quando faltavam uns 15 minutos, o pessoal começou a chegar. Porque senão eu ia ficar lá na arquibancada sozinho, cara. sozinho. As arquibancadas de madeira do Anacleto Campanella, nós ia bastante, hein? Nossa, velho. Aquele estádio lá é Eu ia zoado muito no demais. Anacleto Campanella, né? Aquele campo é sofrido. Muito jogo no Anacleto Campanella. Eu nunca mais piso naquele lugar lá. Trauma, né? Trauma. Isso aí a gente conta no pré-jogo contra o São Caetano, quando eles subiram. Então não vamos contar. Então isso aí, essa história ninguém vai saber. Essa Pô, o São Caetano não tem nem divisão, caramba. caiu pra Série A2, era a chance que eles tinham de pegar o Guarani e perder. Caiu no mesmo grupo que o Guarani. Eu dei graças a Deus. Agora, se vocês forem de sábado na Rua Javari, vocês vão encontrar uma pessoa. Você cala a boca, velho. Você cala a boca. Não, só lá. Esse aí não é assunto pra essa pauta, não. Comendo canelone. Isso não é assunto pra essa pauta. Ó, ô Bauab, deixa eu te falar, velho. Então, você já viu que a corneta já existia antes da criação do Facebook, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse senhor aqui, já. E eu vou cornetar o Paulinho em rede nacional, porque o Paulinho é um grande amigo meu e ele não segue o Versão Buguida, velho. Fui convidar ele. Como não sei? Lógico que eu sigo. Não segue, não, velho. Não segue. Olha aí. Olha eu aí. Olha. Mas pode Não. chamar Eu de te amigo? mandei mensagem. Pode chamar de Olha amigo aí. isso? Lógico que eu sou seguidor. Não, velho. Ô, André, maior dificuldade de chamar ele aqui pra live, por quê? Porque o cara não me segue, velho. Eu imagino. Porque você não sabe o meu nome no Facebook, no Instagram, cara. Também você coloca uns W igual estranho, velho. Linho Monterrubio. Aí fica difícil, né, Paulinho? Então, aí fica difícil, mas eu tô te seguindo, cara. Eu te amo, velho. Eu vou falar em rede nacional que eu te amo. Eu acompanho, cara. Eu não te mando, eu mando mensagem no particular dele no WhatsApp, falando: pô, essa página tá pegando muito leve, vamos cornetar mais, cara. Aí ele fala: não, o Paulinho é meu consultor de cornetagem, entendeu? Assim, meu, você tá cornetando pouco, velho. Corneta mais. isso mesmo. Aí eu falei: não, calma, uma Paulinho. campanha, uma competição. Quem é o mais corneta na rede social do Guarani? Tem alguns personagens aí, hein? Olha, tem bastante gente, hein? Tem alguns personagens. Tem. Ó, tem uma página aí que ganha, viu? Tem. Aliás, o Bugrecast tá até citando ela aqui no chat aqui. Bruno Ramalho, um abraço aí pra você novamente. A gente tava falando aqui. E essa página que ele eu conheço, hein? Essa página, eu tô lendo agora. do seu grupo, amigo. É meu amigo. É um amigo. Ninguém. É um amigo. Baralho. Olha, você viu, seu corneteiro. Mandar um abraço aqui pro João, né, que tava aqui, o Zé Gui, pro Ramalho, nosso amigo aí, de longa data. Bruno Ramalho. Bruno Ramalho. Muitos jogos com ele, hein? Muitos jogos. Com o Viana, né? Com o Viana também. Bruno Ramalho já me fez chegar a muitos jogos atrasados no brinco. Sempre. No brinco, fora de casa. Qualquer lugar, velho. Não, tinha jogo do Guarani que assistia só o segundo tempo. Velho. Teve uma vez que o Bruno Ramalho foi pra Curitiba, velho, assistir Paraná e Guarani. Chegou no segundo tempo, velho, em Curitiba. São coisas que Ramalho
superou na vida, né, Ramalho? Que agora você vai chegar faltando 1 hora antes do jogo começar, né? Mas Agora que não pode ir, né? Agora ele chega 1 hora antes. agora que não pode ir. Mas, ó, nunca atrasei com esses caras. Bruno Ramalho tá dizendo. Lógico que a gente ia no caminho certo, né, Rafa Malho? Se você andasse com a gente, ó, naquela época lá. É. Ah, aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. Lá vem. Teve um jogo, Guarani e América Mineiro, lá em BH, né? Na série B de 2012. Era um jogo às sexta-feira, 9 horas da noite. Aí combinei eu, o Bruno Ramalho e o Bruno Viana pra ir pro jogo, né? Eu falei, ó, vou pegar uma folga na sexta pra gente ir pro jogo, né? E beleza, né? Ah, que horas? Aí combinamos lá no terminal. Ele tá até falando aqui, Sacomã. Sacomã? Na verdade foi na Vila Prudente. Aí. Ah, que horas? 10 horas. Aí, beleza, eu cheguei lá, 9h50 da manhã. Aí 10 horas, 10h15, 11 horas, nada. Caramba. Os caras aparecer. Aí mandava mensagem SMS, né? Ô, e aí, Sim. onde vocês estão? Não, tamo a caminho. Meio-dia, nada. Meio-dia e meio, nada. Aí, o pior é que tinha um Habib's do lado e o Habib's só abria era mó tarde, velho. E eu morrendo de fome, de sede. Aí, quando abriu lá o Habib's, era 1 hora da tarde, aí entrei pra comer. Quase chorando, né? Ah, vou voltar pra casa, velho. Os caras deixaram aqui, velho. Aí, olha lá. Bruno Rabalho, essa história aí é a mais lembrada. Lógico, fui eu que sofri, velho. Fui eu que sofri. Aí, mano, depois de 3 horas, velho, do combinado que eles apareceram. Isso porque tava no meio do caminho. Aí já sabe, né? A gente chegou lá, era 9 horas em ponto. 9 horas em ponto. Aí deixamos o carro lá numa avenida, subimos lá aquela rampa lá Nossa. né? Ladeirona. Já foi lá, o André? A ladeirona lá, né? Nossa, velho. Aí compramos o ingresso lá, entramos. Aí vimos o Schwenk perder um pênalti. E depois ele fez o gol lá. Foi 1-1 esse jogo aí. 2011? Não. Ó, o Bauab saiu. Agora quem que entra? Schwenk. Qual a próxima senha? Ah, vou chamar o Bruno Ramalho, que é o... Ó, Bruno, aceita aí, velho. Ah, o protagonista de todas as De histórias. todas as histórias. Live Bugrinos da Capital. Live Bugrinos da Capital. Olha aí, ó. Pô, mano, os caras tá me difamando aí online. Ah, não, velho. Tem que entrar também, velho. Ramalho. O Ramalho ainda não estou Sou o te cara vendo, mais velho. pontual aí de São Bernardo do Campo aí. Fui ia buscar os caras no horário, eu levava. Chegava em Campinas antes. Comia lá no Patropi, lá. Nem sei se tá aberto aí. Ô, nesse se tá. Patropi. Tá aberto? Ô, O Paulinho dava Não, ele prejuízo comia lá no Patropi. 2 lanches no Patropi, né? Ele comia 2 lanches no Patropi. Não, não. É. Essa história de Minas Gerais aí tá mal contada, cara. Tá mal contada. Tá mal contado isso daí, ó. Desconta direito essa história aí, pô. Mano, só se eu falei o sabor da esfirra errado, velho, porque o resto foi tudo certo. O resto foi tudo Não. certo, velho. Eu tô tentando achar a foto aqui, as fotos dessa viagem aí. Tá, tô aqui caçando. Não, e o André, você que entende de bebidas, né? Aí, essa Alguém vez ficou aí, mal nesse dia aí, pelo Alguém amor de ficou- Deus. Hein? alguém Alguém ficou ficou mal mal. esse dia. Sei que Eu não vou- é o mesmo, é um cara que também gosta da Rojavaria aí, mas é coincidência. Você cala a né? boca, Ramalho. por acaso eu encontrei ele lá no Nacional também, viu? Ah, ô, Ai, vocês meu estão Deus. querendo me queimar aí, velho. Vocês estão loucos. Ó, até perdi a ideia, velho. O que ia falar aqui, velho? Caceta. Bate e volta, então. né? Hã? Essa viagem foi bate e volta. Não, foi não. Porque o jogo foi às 9, né?
Foi um bate e volta, né? Que a gente Foi um ficou bate e de volta, madrugada, né? Não dormimos? Não dormiu? Não dormiu praticamente. Não, eu dormi. Esse é o problema. Eu dormi. Esse é o problema. Né? Ó, Paulinho caiu, velho. Cara, na minha Pô. última viagem que eu fiz com o Guarani, quem que eu encontro na fila pra entrar no voo? No avião. No voo? Ah. Chuta quem que eu encontrei. Em todas as viagens. Bruno Viana. É lógico. Bruno Viana, eu ia chutar isso daí também. Mas que ele Encontrou conversou ele? todo mundo na fila. Todo Puta mundo que na pariu. fila. Tirou foto com um preparador físico, com de goleiro, com uma... Não, eu lá no Paraná na época que eu curti umas baladas, um dia eu tava no banheiro, aí de repente eu olho pro lado, o Ronaldo, atacante, que sofreu o pênalti no derby. 2000 Ah, Ronaldo. 2013, Jogou né? no Santo André, né? 12, 13. Isso. Acho que foi 2013, né? Esse derby. O Magali fez o gol 2012. 2012. Não, 2012, do Paulista de 2012. Derby centenário. E aí, primeiro foi antes das fases finais lá. Aí eu olhei pro lado assim, o Ronaldo, muito louco. Eu falei, Ronaldo. Da hora, né? Cada coisa que acontece, mas. Cara, ele pegava minha ex-cunhada. Caramba. A fila O toda, hein? Ronaldo. Mas ele caçou aquele pênalti no último minuto, tá perdoado, cara. Aquele pênalti Nossa, lá. velho. Acho que foi um momento de maior vibração aí de Camisa estádio. 18. Pelo amor de Deus. Segundo em tempo inteiro, os caras cantando lá. Ponte, tananana. Putz, cara, quando o Fumagalli fez aquele gol lá, pelo amor de Deus, cara. Foi. E puta golaço, né? Se eu pudesse voltar pra um dia, eu voltava pra aquele momento lá, da batida do Fumagalli. Nossa, cara. Mano, Cê é louco. e pra mim, cara, eu tenho poucas lembranças desse derby, viu? Porque Qual o derby mais histórico, Elvis? Uma polêmica aí. Derby mais histórico, mais histórico. que a gente foi aí. Tem o do Fogo, tem esse, tem Ô, Ramalho. os Medina. Aquele derby do Sidmar, a gente foi junto? Eu nem Não lembro foi, de, eu não fui. eu não Não lembro fui. de ter ido nesse derby aí. Esse eu não fui. Esse daí eu tenho certeza. Foi 2006, né? Ixi, Foi 2-2. Essa época era difícil ir, né? Bem difícil. Eu não lembro de ter ido nesse derby. Tem uns gols que eu vejo assim, eu não lembro se eu tava nesse jogo. Mas o do Fernando Gaúcho lá, que empatou, né? 2-2, eu tava. A gente tava. Você tava, eu também não fui. Do Amoroso, né? Despedida Ah, você do não foi Amoroso, não? né? Do Amoroso? Não fui. Esse não fui. Meu primeiro derby foi também não fui do Kaique. Meu primeiro foi o 2012, né? Guarani 2-1, o do Bruno Aguiar e do Carlos Xavier, né? 2009, né? 2009. 2009, desculpa, 2009. Que foi a viagem do Maracanã, né? Que o rapaz ali falou. Baita jogo também. Os caras, assim, esse derby foi um dos melhores aí. Acho que, na verdade, velho, o meu derby marcante foi o derby da Copa São Paulo, velho. Foi o primeiro derby que eu fui na minha vida. 2002, que foi o ano do Rio São Paulo. O Guarani tinha vencido o Palmeiras, foi lá no campo do Ibirapuera, né? Aí foi pegar a ponte, acho que aí foi no Ibirapuera também. Mano, da hora demais, velho. Ver aquele clima lá de derby. E tinha estreia tinha estreia do Guarani no Rio São Paulo contra o Bangu. E a torcida escolheu o quê? Escolheu ir pra São Paulo, velho. Assistir o derbinho, velho. O Bruno Vieira não. O Bruno Vieira foi pra ver o Guarani Bangu. Essa história aí. Ah, foi, é? Ele foi. Não, é verdade. Ele foi mesmo. Foi ver o Guarani Bangu. Inclusive, acho que foi um dos primeiros jogos dele. Ele conta melhor essa história aí, mas ele foi ver Guarani Bangu. Mas ele morava em São Paulo ou morava lá nas Bolívias? Acho que ele morava já em São Bernardo aqui. São Bernardo. Em São Bernardo mesmo. Do campo. É? Cara, aqui é engraçado, cara. O pessoal fica ligado aqui dos derby, assim. Às vezes eu tô andando, fazendo a caminhada na rua. Os caras, vai ter derby, não sei o que. O anterior, né? Que, cara, é uma fase difícil, né?
O Guarani, assim, quando a gente já conversou isso outra vez, né? Quando a gente tá bem e eles estão mal, aí o Guarani empata, jogo sofrido. Agora, quando é o inverso, quando eles estão bem e a gente tá mal, putz, é uma zica, né, cara? Mas eu acho que amanhã a gente tá muito melhor, cara. Não tem jeito de perder amanhã, não, cara. Você tá muito pessimista, cara. Tô acompanhando aí, pelo amor de Deus, Existe cara. a cena. Não, a Existe gente a tá com um cena. baita de ataque, velho. Olha o ataque dos caras, mano. Existe a cena. Amanhã não tem jeito, cara. Amanhã o Guarani ganha. Diga. Amanhã o Guarani ganha. Eu vim pra polemizar, mano. Você vai ganhar, cara. Não tem jeito, cara. Amanhã é Guarani. Vai ser para descontar algum desses derby aí que a gente tomou de 3, de Guarani amanhã arrebenta, cara. Daniel Paulista aí, o Gilson Kleina, coitado, vai sofrer de novo. Sofreu em 2012 e vai sofrer de novo agora, 2021, né? Só vai inverter 1 com 2 aí, né? Não Olha tinha só. pensado nessa. Pronto, não tinha pensado nessa. Pronto. Como é que chama? Cara. Numerólogo, né? Numerólogo. Os números, né? Não, Jogue as cartas na mesa e veja que 2012 combina com 2021. O último que cara, ganhou, eu estava muita lá. história de Guarani, cara. Muita história, cara. Paulista, São Caetano, Santo André. Ixi, muito jogo. Mas o Guarani, o ataque do Guarani é muito forte, gente. O Guarani, se o Daniel Paulista souber encaixar bem esses caras aí, e o Guarani não perder peça, pra mim o Guarani tem um dos melhores ataques aí da Série B. Incrível, né? Porque faz tempo que a gente não tem um ataque bom. Eu acho que não é nem questão do Daniel Paulista, é questão do próprio atacante mesmo. Que o Guarani perde pra ele mesmo. O cara chega na frente do gol e não chuta. Tem medo, cara. Tem que ter vontade. Bruno Sávio, né? Jogar bola. Tinha que recuperar o Bidu, cara. O Bidu é um baita do jogador, cara. Mas ele tá tá melhorando agora, né? Ele deu uma caída, agora ele tá subindo de novo, né? Depois da briga, eu acho que ele voltou a jogar um pouco mais regular. Ele ainda não tá aquele Bidu do Paulistão que meteu aquele gol no final do jogo contra o Santo André. Putz, cara, o Bidu tava arrebentando, cara. Lateral direita ali. Tava lembrando os bons tempos ali do Maranhão. Esses caras aí que arrebentavam, né? Mas Gilton. Não, mas o Gilton, cara, pode falar o que for, cara. Mas aquele jogo lá contra o ABC, lá que a gente meteu 6-0. Jogou muito. Cara, ele jogou demais, cara. Você é louco. O Gilton jogou 6-10, cara. Aquele dia ele meteu a 10 ali e falou, sou eu. Não, tirando o Fumagalli, né? Pelo amor de Deus, Fumagalli, aquele jogo lá. Acho que é o jogo mais histórico do Fumagalli, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E já aproveitando aí jogos marcantes aí, qual foi o seu jogo mais marcante, ô Ramalho? Ou os 3 mais marcantes, né? Cara, eu vou colocar um que não foi do Guarani nesses 3 mais marcantes aí. De estádio, né? Da gente ter ido em estádio, né? Cara, pra mim, o jogo... Ó, o Sakamoto aí, ó. Ó, o Sakamoto Tem aí. bastante jogo com a gente também. Pois é. Ó, pra mim, Lanús e eles foi o rival aí, foi um baita de um jogo ter ido no Pacaembu e assistir esse jogo. A dupla aí. Eu perdi a camisa nesse dia, eu perdi a camisa branca da Lupo, né? Pro policial, né? Mas valeu a pena, cara. Baita de um jogo, cara. Baita de tá no meio da torcida lá dos caras lá e torcendo contra eles. Putz, cara. Que baita emoção, cara. Uma emoção demais. Não, do Fogo, apesar da derrota também. Foi um dos melhores mesmo. A torcida calando, assim, eles ganhando e arrebentando no jogo, mas a torcida do Guarani aquele dia lá, cara, foi emocionante, cara. Foi monstro demais. Foi monstro, cara. E esse jogo do ABC, cara, por todo o envolvimento que teve. Eu saí de São Paulo, levei um enquadro na rodovia dos Bandeirantes que eu não fiz nada, quase perdi o jogo. Putz, um jogo assim de muita virada. O Sakamoto tava nesse jogo aí também. Sabe como foi difícil aí pra gente chegar lá no Brinco de Ouro e assim, sair daqui de São Bernardo do Campo, tendo perdido lá de 4-0, putz, tem que tá muito louco mesmo, cara. Esse dia aí. Muito doideira. Só loucura, né? Cara, eu acho que da minha lista de 3 jogos mais loucos é o derby no Chiqueiro, né? 1-1 do Fogo.
Ô, 1-1 do Fogo, 2-0, né, pros caras. É eles. É, às vezes às vezes eu sinto até que é mais marcante que a semifinal, velho, de 3-1. Às vezes até fica meio assim, sabe? Porque se você escolher questão de resultado, é lógico que você vai escolher o que você Foi pela ganhou, né? emoção. É, Os mais emocionantes, né? Tipo, esses foram os mais emocionantes. mas esses dois aí, ixi, não tenha dúvida que está na lista aí dos mais marcantes, né? E o jogo aí do Lanús aí, né? Nós fomos aí. Putz, esse jogo foi. Ó, tô com as fotos aqui, deixa eu ver se eu acho desse jogo aqui, ó. Não, velho, não mostra não, velho. Você vai revelar minha identidade aí. Você tá Essa louco? identidade revelar. Ah, mas essa daqui não tá você aparecendo. É, Aqui, ó. Aí encontramos os caras do Paulista de Jundiaí também, né? é, Não sei se André. dá pra ver. A minha camisa que o policial pegou depois. Infelizmente, não sei se dá dando pra ver aí. Peraí Quem tava lá que do pessoal da raça era o presida de hoje? Não, era um... Ver se eu acho outra foto aqui O melhor nome que. dele é Lucas. Eu acho que eu sei. Ele tem até um canal de futebol também. Aí a camisa do Guarani da Asa. A faixinha É. Guarani FC. Ah, muito top, A né? camisa do Paulista. Camisa do Paulista, né? E os caras ainda deram uma camisa do Lanús, né? No final ali. Deram uma camisa pra você Cara, do Lanús. Ajudei eles a pegar o táxi, né? Os caras estavam morrendo de medo lá de sair do Pacaembu lá. Aí, essa camisa aqui, os caras deram. Os caras, gente boa, né? Do Cara, Lanús. foi marcante demais esse jogo aí. Foi, mano. Baita jogo marcante, cara. As E aí- faixinhas, né? Cadê? Aqui. Essas. O, Aqui vai ficar ao contrário aí, né? o André, Mas- eu acho, se não me engano, o nome dele é Lucas Camanho, Puta, por nome assim não vou lembrar. do Paulista. Olha lá, Não a vou foto lembrar. lá. Essa foto aí eu nunca vi, ô Ramalho. Tá no acervo aqui. Showball 2013 também. Showball. Nunca Ai, mais. cada foto aqui engraçado, velho. Olha lá, meu Só pezinho. história, mano. Só história, mano. Tem bastante história aqui, né? Mas o Guarani amanhã. Amanhã não, hoje já, né? Hoje. Não perde, não, cara. Pode cravar aí, vai ser 2, 3-0 com a gente. A gente tá com o time melhor, cara. Tá com o time bom, cara. Só não vacilar, cara. Só não fazer maluquice. Colocar Andrigo, sei lá, começa o jogo Andrigo na direita, Índio e Bruno Sábio no meio campo. Só não fazer essas loucuras. Aí, se fizer o feijãozinho com arroz ali, o Guarani ganha. É o simples. Gabriel Mesquita, Bidu, Carlão, faz meio campo com Bruno Silva, faz o ataque ali, como sempre tá fazendo, da avó, Bruno Sávio na direita, o Júlio César na esquerda, o ataque, o Davó na frente, acabou, cara. É esse time aí que vai meter 2, 3-0, cara. Assim, a gente, dessa vez, tá melhor, né, cara? Na maioria desses 10 últimos jogos aí que a gente não ganhou, a gente realmente tava abaixo mesmo. Fazer o quê, né? Tipo, teve jeito, né? Mas, assim, é praticamente o mesmo time do Paulista, né? É que mudou o técnico, né? Exatamente o que eu ia falar. Alan Al. Pior que o cara vai lá no CRB e rebenta, né? Mas o pessoal tava falando aí que o CRB teve 20% de posse de bola e ganhou do Palmeiras, né? De 1-0. E só fez o gol, né? Os caras pressionaram e Mas no Guarani, o Alan Al, a melhor coisa que o Guarani fez, cara. Eu tive expectativa nele. Eu tive. Não, eu tive no começo também. Eu achei que poderia dar certo, né? Putz, cara, eu não tive. Eu achei que o Alan Al, ele pegou uma vibe boa ali no Cuiabá no final da Série B, né? O time tava oscilando ali, né? Mas. Pegou pronto ali, ele só deu uma prumadinha pro time subir. Mas o time chegou a bater liderança, né? Da Série B. Porque se for ver Então, mesmo, de foi fato, difícil, o né? trabalho dele foi no Paraná. Foi no Paraná.
Ali que ele foi bom mesmo, né? O primeiro turno, né? Primeiro turno ali no Paraná. Foi. E você vê que o time caiu depois, né? O time foi rebaixado, o Paraná, né? Putz, não tinha time pra isso, né? Aí o Guarani viu alguma coisa no Ederciola lá e quis contratar, né? Pelo amor de Deus. Nossa, velho. Lateral Nossa. direita, terrível, né? É, dá pra fazer um top 5 aí dos piores jogadores aí que a gente viu. Acho que Serginho Catarinense, Nossa. Ederciola, Bernardo. Meu pai do céu. Ô, Tem, Ramalho, tem uns jogadores aí que é tenso. Né? eu não costumo guardar nome de jogador ruim, né? Mas Serginho Catarinense, cara, é o único cara que não sai da minha cabeça, velho. Eu me lembro muito bem do futebol dele. Era um careca, né? É, o careca de barbinha aqui, né? Tinha um brinquinho assim. É. Jogava Mano, mal demais, cara. Série C, velho. Série C, jogando com Madureira, 0-0 no brinco. Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Ele entregou lá um gol lá. Foi, Pode pegar aí no acervo aí. Ele deu uma baita de uma entregada lá. Olha, Ó, o falaram pessoal agora comenta. Rodrigo Arroz. Rodrigo Arroz. Não, mas esse não jogou no Guarani, não. Jogou nos caras, né? No rival lá, né? Jogou lá. Não, Rodrigo pô, Arroz. jogou aqui também. Jogou, pô. Jogou. Jogou contra o Goiás, aquele gol do meio campo lá, que o Goiás fez. Ele que entregou o ouro. Na Série B, né? Que a gente Série B de caiu. 2011. 2013. Não. Série B. 11 ou Foi 12? mais. 2012, né? A gente caiu na Série B aí. E essa foi uma das piores fases, né? O Guarani 2012. tomou o vareio do Goiás aqui no Brinco e ainda tomou esse gol aí do meio campo aí que o Rodrigo Arroz entregou. Nossa, cara. Que fase, cara. Ainda bem que amanhã no derby não tem. O mais próximo disso daí tá no banco, então tá beleza. Mais próximo desses níveis. Pô, melhor cara, mas o time titular do Guarani é um time bom, cara. Um time que dá pra brigar lá nas cabeças, hein? O que vocês acham? Eu sei, meu. Eu esperava mais essa Série B nesse início. A oportunidade do Guarani tá aí. Tem que fazer a pontuação necessária agora, tem que aproveitar agora que os clubes que caíram ainda estão se ajeitando, caminhar na competição. Vasco, Botafogo, o próprio Cruzeiro que ainda tá, o Avaí, Goiás. Aproveita. Já que os times estão patinando, vai pra cima. E depois é só ficar na marolinha ali. Só vai mantendo. Pontua o que tem que pontuar, vai... Devagarinho chega. Não, eu acho que tem boas peças, né? Mas com o Alan, eu confiava no Alan no início, mas o derby pra mim foi a gota d'água, velho. Porque assim, o Bruno Fez Sávio, muita lambança, cara. o Bruno Sávio se lesionou, no lugar de ele colocar um cara só pra, né, mexer o time, pra colocar no lugar do Bruno Sávio, ele mexe um time inteiro, né? Por conta de um jogador. Uhum. E aí acabou com tudo, né? Aí falou, não dá. Aqui ele já provou que não conhece, que não tá preparado pra ser técnico do Guarani. Então, espero que hoje não tenha invenções, né? Não tem o que Porque os inventar. últimos... não tem que inventar. Só se um cara machucou aí nessa semana e vai colocar um improvisado. Não pode inventar, não. Não tem pendurado, não tem suspenso. Então, não tem o que inventar. Cara. Só faz o feijão com arroz. Só faz o Mas feijão o com Guarani- arroz e... O Guarani já jogou a Série B com um time bem pior, hein, ó. Peguei um time aqui, ó. Guarani 1, Sport Recife 8. Meu, Olha esse time do Guarani. Olha esse time. Fernando, apesar que no papel, assim, ó, Fernando no gol, Mariano, Danilo Silva, Felipe, Daniel. Entrou Parral no segundo tempo. 2006? André Conceição, Cadu, o David Saccone, Danilo, entrou Juliano, nem lembro quem é esse Juliano, Edmilson, cara de louco, Alex Afonso, entrou o Tuta. Técnico Gainete. Gainete, né? 2006, né? Ele tá bem melhor, hein? 2006. Time bem melhor. Time do Sporting Fumagalli. Nesse jogo aí. Inclusive, Meteu Fumagalli gol. acho que meteu gol. Gol de pênalti. Fez Segundo gol.
Segundo gol do Sport. E fez o segundo, o terceiro também. Adriano Magrão fez 4 gols. 4 gols, Adriano Magrão. Meu Deus do céu. Não, mas olha só esse time. Só pra gente ter uma comparação de outros anos, né? Que o Guarani tava nessas dragas aí. E comparação com esse, né? Esse ano o Guarani caiu. Aí você vai pegar Corinthians 8, Guarani 2 em 97, né? Porque essa semana aí eu postei o gol do Moreno, né? Que foi no Baita golaço, hein? 8-1, Eu vi esse gol, tem uma historinha curta esse jogo aí. Quando o Guarani tava 6, acho que esse gol tava 6-0 pro Santos e o Guarani fez um gol, né? Eu queria ir embora da Vila. Eu tentei ir embora, os caras não deixaram eu ir embora. Olha eu só. fui na segurança e não, quero ir embora. Quero ir embora, 6-0. O primeiro jogo da vida que eu quis ir embora. Pô. Aí o segurança falou, não, você não vai embora não, vai ficar aí. Falei, não, mas o meu direito, quero ir embora. Fiquei discutindo com o policial. Aí quando ele insistiu pra ficar, eu fiquei. Aí eu vi o golaço do Moreno. Eu virei pro lado assim, o Moreno meteu o golaço, ainda deu tempo de ver. Aí você abraçou o policial e falou, muito obrigado. Cara, eu vi um golaço. Eu comemorei, cara. Cantou o bugre ao time da virada. Xinguei o Santista lá, ficava aqui do lado. Nossa, cara, quanta vergonha, né? Tipo... Não, eu lembro. Era a época das dancinhas, né? Os caras faziam gol e comemoravam jogando bilhar, Nacionais. Raquete de tênis, né? Faziam umas dancinhas. Putz, cara, os caras faziam na frente do Guarani lá as dancinhas. Os caras da Fúria chegaram, tava 4-0 pro Santos. Nossa senhora. Meu Deus. Foi um jogo péssimo. Ô André, esse jogo aí foi aquele jogo lá que eles ficaram um dia inteiro pra poder voltar pra Campinas? Foi esse jogo aí? Porque tem um jogo que é de Santos que... Não, eu acho que essa daí é de 2013. Você não foi da Copinha? Que é o do ônibus lá do... Não. Não, é o que o ônibus de Limeira, não. da Serra. Eu acho que, se eu não me engano, é 2013. Tem uma história aí de... O pessoal sempre fala que o busão quebrou e... Quebrou 3 vezes, se eu não me engano, eu não tava. Eles até contaram lá na live lá da Fúria. Mas aí tempos terríveis aí. Não, então, o Guarani tá com um time bom, cara. Tá com um time bom, cara, pra essa Série B, pra jogar o derby, assim. O time titular do Guarani é muito bom, cara. Eu acho muito bom. Acho que o Guarani tem um elenco, mas você vê, a gente tem o Andrigo e o Regis ainda de meia, né? É só segurar esses caras, velho. Tem que... Não pode perder pros times da Série A, né? Os times que entram em crise aí da Série A vai pensar na Série B. Até digo mais, até bom a gente começar a Série B nessa oscilação mesmo, campeonato longo, porque se o Guarani já tivesse disparado já, sei lá, goleou o Operário, aí goleia de novo, aí o derby... o derby tudo bem, tomara que goleie mesmo, mas aí goleia outro jogo, aí os times da Série A vem, pinça 2, 3, acabou. Mas para ver a diferença mesmo nessa questão dos times, nos últimos derbys agora, a gente, entre a torcida do Guarani, falava, fulano tem que marcar bem, porque se deixar jogar vai ser ruim. Ciclano tem que jogar bem, tem que marcar bem. Hoje quem tá falando isso são os caras. Exatamente. Regis. Então tem um... os caras tem quem? Tem o Moisés, eu acho que é um bom jogador. Sim. O Moisés é um bom jogador, mas tá meio machucado. Vai jogar meia bomba. Eu acho que joga. Isso daí tá com... Eu acho que joga também. Hoje eu ouvi, vai jogar. Certeza que vai jogar, mas será que vai jogar inteiro? E o time dos caras não é bom, não. Tá em crise, né? Eu acho que, mano, tem jeito. Do Guarani é um jogo assim, acho que de todos esses últimos, desde o derby da semifinal do Medina, esse daí é o derby que o Guarani entra melhor de todos, cara. Todos os outros, assim, o Guarani tava meio equilibrado, o time dos caras também era bom, tinha um outro jogador, tava com o goleiro lá, o Ivan, né? Tava com os caras bons. Mas agora não, agora os caras tá esfacelado. É candidatíssimo ao rebaixamento, eu acho. Se não se reforçar aí. Não, e outra, as peças boas deles não tão legal também, né? Camilo. Não, mandou embora o jogador aí do artilheiro do ano passado, Paulo né? Sérgio.
Isso, esse cara aí. Foi pro Mandou embora Operário. agora. O cara foi o segundo maior artilheiro do ano ou da Série B, eu não tenho certeza aí. Acho que foi do ano. De tudo, né? Série A, B, C, D. E o cara não fez nada, meu. O time é fraco. Gilson Klein é técnico ultrapassado. A gente quis trazer ele, acho É, que o ano passado, não foi? Antes do, foi. Putz, a melhor coisa que o Guarani fez foi não ter trazido. antes do Ficou se Carpini, humilhando lá pra trazer o Gilson Klein, né? Pelo amor de Deus, cara. que a mulher Não dele dá. não deixou. Oi? Ah, é. É, Foi A isso mulher aí. do Gilson Kleina não deixou. Tá bom. que bom, hein? Pessoa sensata. Melhor Ela, coisa do Guarani, cara. Cara, foi a melhor coisa pro Guarani. O Guarani foi lá depois e contratou o Felipe Conceição. Olha, baita técnico, hein? Baita técnico aí. e o Imagina Felipe se tivesse. já decidiu onde vai? Já definiu com Deve ir pra alguém já? América, né? Mas a América ainda não fechou com O ninguém, né? Lisca indicou Não, ele. não. O Lisca saiu e indicou, falou, ó, tô saindo, mas o Felipe Conceição que deveria vir, né? E aí talvez ele vá pro América mesmo. Mas Essa Felipe regra nova Conceição. aí que bagunçou bastante esse mercado de treinador, né? Bagunçou É. bastante. Tá bem aquecido esse mercado. E deixou os clubes mais espertos também, né? Olha lá quem chegou. Buiu da Folha. Não vai me ligar de novo pra cair a live, Buiu. Olha lá. Meu Já. Deus. Traz o Evaristo Pisa, lembra? Nossa. Pelo menos torce pro Guarani. Ele torce pro Guarani e o pai dele também torce pro Guarani, né? Pelo menos se os caras não fizerem um bom trampo, fica na torcida também, né? Já sobe a arquibancada aí, já era. Ô, Leozinho, você tá acordado aí, velho? Quer entrar não? Felipe Que tá. Traição. Ah, o Felipe Conceição pagou o pato, né? Tava numa boa aqui Foi. no Guarani. Foi pro Cruzeiro. Não, ele falou que não trocaria o Guarani pelo Flamengo, mas ele troca pelo Cruzeiro, né? Putz, é melhor às vezes a pessoa ficar quieta do que falar alguma coisa, né, cara? Foi falar Então, isso daí, se queimou, né, com a torcida do Guarani, né? Apesar que, pô, o cara fez um baita de um trampo, né? Quase subiu o Guarani. Se não fosse a Covid, o Guarani talvez tinha subido, né? Mas o Felipe Conceição ou não devia ter falado isso, ou não devia ter ido pro Cruzeiro. Um dos dois, né? Tipo, o cara foi falar isso daí, né? ô, Baita. Leozinho, valeu, viu, Leozinho? Tô chamando o date aqui. Se ele participa aqui. Aí tá, Cara, esses dias Ô, Léo, Não, hoje mesmo eu tava assistindo de novo os bastidores do Derby 96. O de 2020, a virada 3-2. Meu Deus do céu, aquele gol do Thalisson, velho. O que eu Putz, gostei. cara, o Carpini daquela tinha que. Eu queria um dia encontrar com o Carpini e perguntar como é que foi o vestiário, cara? O que aconteceu, assim? Eu O que estava mudou, lá. sabe? Tipo, porque Estava lá. aquele vestiário lá, cara, pro Guarani jogar tão mal o primeiro tempo e tão bem o segundo. Gol do Juninho, cara. Putz, cara. Eu nunca fui de entrar no vestiário no intervalo do jogo, mas nesse eu entrei. Eu nunca vi um vestiário daquele, velho. Dedo na cara, um xingando o outro. Até que o nego parou e falou: vamos subir, vamos ganhar. Subiu é e assim que ganhou. nós gostamos. Subiu e ganhou. Um batendo no outro, Cara, com você, e vamos. Pra cima, velho. não, esse jogo aí foi incrível, cara, porque o Guarani no primeiro tempo, mano, jogou nada. No segundo tempo, o Guarani atropelou, cara. Atropelou, teve chance de fazer mais. Foi, tipo, estilo do Operário aí. Mas eles perderam um gol também, né? Uhum. Mas o Guarani jogou bem demais, cara. Pelo amor de Deus. Qual jogo você Roger tá falando aí, ô Bacana, Ramalho? Derby do 2020, 3-2. O Guarani ganhou, né? Gol do Ah, tá. Juninho, bike do Lucas Crispim, né? Os caras deviam ter dado gol de bike do Lucas Crispim. Era mais um gol de bike aí. Não ia entrar, velho. Não ia entrar. Sorte que o Todinho entrou na bola. Sorte, cara. Não ia entrar, não. Não ia mesmo. Tava ali. E o melhor, né? O chapéu do Roger no Jefferson Paulino, né? Nossa, os caras tão Esse falando. chapéu é um dos mais bonitos, cara. O André apanhou do Roger, não apanhei de ninguém, não, viu? A André segurou as broncas lá. Ele foi o capa Segurou ali branca. O André foi o capa branca. Hein, Ramalho? O André foi o capa branca. Capa branca, né? Foi.
Bola murcha foi o Roger, né? Que tomou o chapéu. Ficou descontando lá. Como que eu vi um cara tão bravo por tomar o chapéu, cara? Nem no jogo aqui de rua aqui. Os caras ficou bravo demais. Perdeu ali. Eu acho que, mano, se tivesse sido 3-3, mas tivesse rolado o chapéu, já tava valendo também. Muito. Chapéuzinho foi top, mano. Ô, gente, logo a logo eu vou cair aqui, ó. 3% a bateria aqui. Então já... Carrega aí, meu. Hã? Carregar aí? Vamos ver Carrega se... aí. Bota Peraí. carregador da capital aqui, meu. Vamos ver se carrega aí. Pô, vários jogos, mano. Copinha, Guarani 0, Goiás 1 em 2015, tô vendo aqui, mano. Frio do cara. Deu fora. Era Esse jogo foi no Estádio Nacional, né? Acho que foi aqui na capital. Foi Não Estádio Nacional. É onde estava. Copinha. Jogo da Copinha. Pô, o Guarani teve esse ano time. O Guarani precisava. Última rodada, né? Em 2015 precisava tirar a diferença contra o Caxias na última rodada e não conseguiu, né? Foi 5x3. 5x3 esse jogo. 5x3. Embora porque os outros resultados não combinavam mais. Não dava mais. Mas teve algum jogador desse time do Caxias que depois veio pro jogar no Guarani. Eu não me recordo agora quem foi. Mas por causa desse jogo aí. Foi esse jogo que o pessoal ligou a irrigação no campo. Ficou, nossa senhora. Foi esse jogo aí, paralisou, né? Foi quando ele reagiu, né? Acho que chegou a ficar 3x2 uma hora lá. Aí ligou a irrigação, ficou uns 15 minutos parado. Aí voltou, aí o Guarani fez o quarto. Aí os caras fizeram o terceiro, e o Guarani fez o quinto. Não adiantava mais nada. Cada jogo já viu, hein, cara? Os jogos históricos, cara. Esse jogo aí foi histórico também. Galera, vou ter que encerrar aqui, velho. Vou ter que encerrar aqui. Quero agradecer aí a participação de vocês. E Andrezinho, muito obrigado aí, velho. Valeu. Por ter participado aí. Vamos que vamos hoje. Vamos que vamos. Brunão, você é meu amigão, velho. Do coração. É nóis. Que Tamo junto. Guarani me trouxe uma bela amizade aí, que é a sua pessoa, velho. E tamo Valeu, junto aí. Nem fala, né? Hã? Uma historinha bem rápida do Elvis, né? Primeiro jogo que eu fui na vida, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, sempre morei aqui, né? Primeira vez que fui pra Campinas, foi pra ver jogo. Esse meninão aí que me levou pro estádio. Foi Guarani Portuguesa, né? Canindé. 2005, velho. 2005. Primeiro jogo que eu fui. Na vida, né? Primeiro jogo da segunda fase da Série B 2005. Gritando bugrão eu no metrô. Mano, o André ia gostar, hein? Desse dia aí. O André ia se divertir com a gente aqui. André, você tinha que ter vindo morar com a gente na capital aqui essa época. No ABC. Então, agora, né? Ô, Ramalho, é que nessa época o André não era nascido ainda, velho. 2005. Era mais ou menos. O André, a gente tava em 8 bugrinos, velho, no metrô. Que isso, a última vez que a gente foi em 4 bugrinos no trem lá aquela vez? Pra Barueri, né? Barueri. Eu acho que eu tava nesse aí, não tava não? Eu tava nesse saída aí. Eu não lembro. Não, a gente desceu. Não, foi na volta. Assim, no trem. Tava o Danilo. Foi na volta, então. Eu lembro desse que a gente foi de trem, né? Mas é isso aí, um abração aí pra toda a torcida. Valeu, gente. Um bug aí pra gente. Quem for da capital do ABC aqui, se a gente ganhar, pode se reunir aqui. Vamos sair com buzinaço. Buzinaço. Vou falar buzinaço do ABC. Use sua máscara e faça um buzinaço. Máscara verde, hein, meu? Pelo amor de Deus, hein? Essas máscaras pretas, amanhã, esquece, mano. Também é máscara verde. Por favor, viu, Amália? Viu? Por favor. Beleza, então, mano. Deixa essa história pra lá. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Melhor encerrar. Beleza, então. Um forte abraço aí pra vocês, hein? Valeu. Vamos que vamos. Bom sábado aí pra nós. É nóis, velho. Até mais, hein? Vai ser bom. Falou. Falou.